Pai do Senhor, geração eleita, rompendo em fé, estamos aqui em mais um episódio do GJ Cast, não é isso, Rony? Exatamente, e é um prazer muito grande ter você mais uma vez nessa mesa. E eu quero já agradecer a todos os nosso público, né, que tá aqui no YouTube, que também tá nas redes, mas principalmente aqui no YouTube, porque, galera, nós batemos 60 mil inscritos. E isso é graças a você que nos ajuda, que se inscreveu no canal, que tem acompanhado os nossos conteúdos até aqui. E você que assiste o podcast, eu sei que às vezes você assiste e não se lembra de ir lá e se inscrever no canal. Nós estamos com uma meta de chegar a 100 mil inscritos. E nós só vamos conseguir se você estiver com a gente nessa caminhada. Então, você que está assistindo agora, nos ajude, nos abençoe. Vai lá, não custa nada, é bem rapidinho e não vai te atrapalhar assistir o episódio. Clica lá no se inscrever e vamos fazer esse conteúdo ainda chegar muito mais longe do que ele tem chegado. Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor, né, Darcy? Isso mesmo. E mais de 6 milhões de visualizações. Glória a Deus por isso, eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas por esse conteúdo que foi produzido aqui. Então continue isso, galera, compartilhando, mandando e edificando vidas através desses testemunhos, né, que é ministrado aqui. E antes da gente iniciar esse vídeo, quero pedir vocês algo bem simples, que às vezes a gente tem notado que a maioria das pessoas que assistem o nosso podcast não é inscrito, gente. Imagina se todo mundo que assistisse o nosso podcast se tornasse inscrito nesse canal. Então, Verdade. gente, vá lá, é simples, o dedo não dói. Tô brincando. É só ir lá e apertar, se inscrever, que você vai estar ajudando esse projeto de uma forma imensa. Por quê? Porque o YouTube vai entender que isso é relevante. E aí ele vai conseguir entregar para mais pessoas, ele vai enviar para mais pessoas. Então, clica aí, se inscreva nesse canal que você vai estar nos ajudando bastante. Outra coisa também que é muito importante lembrar vocês é de acionar o sininho para na hora que a gente já soltar um episódio ou soltar qualquer tipo de conteúdo, essa notificação chegar até você. Porque tem muita gente que gosta e acompanha e talvez no momento lá tá distraído, na hora que recebe a notificação, aí ele acompanha a gente de forma ao vivo. Então, ativa o sininho das notificações e eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil esse contato e essa interação entre a gente. Outra coisa especial, coloque aqui pra gente, vocês estão muito bem engajados nos comentários. Coloque aqui o seu nome, coloque a cidade de onde você está falando. Tem pessoas de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil, que esse podcast, que a voz do Senhor tem chegado. E nós estamos muito felizes de estar aí com você, mesmo sem um dia poder e tá aí na sociedade, de alguma forma o conteúdo tem chegado. Então eu acho que isso é isso é só o Senhor que pode proporcionar através dessa ferramenta que é a internet. Coloque também o seu pedido de oração. Estamos empenhados em orar, em apresentar a sua vida, em apresentar a sua causa aqui neste conteúdo e também nas nossas orações diárias. Então deixa aqui qual é a área que você precisa de oração, qual é o nome das pessoas. Talvez você quer que ore pelo seu filho, pelo seu pai, talvez você quer que ore para você mesmo. Coloque aqui que a gente vai sim empenhar em fazer uma oração direcionada para você. Uma coisa especial que nós estamos tendo aqui no nosso canal também é a indicação de um livro, né, Darvi? E hoje o livro que nós vamos indicar é um livro que é um dos melhores livros que eu já li. Esse livro aqui ele foi por muito tempo meu livro de cabeceira. O autor dele é o Thiago Brunet e o nome do livro é Descubra o Maior Poder do Mundo. E antes de ler, né, antes de comprar, eu já estava olhando ele para adquirir. E, Darwin, eu ficava tentando imaginar qual que era o maior poder do mundo. Há um mistério, né? Qual é o maior poder do mundo? E é claro que eu não vou falar aqui para você, para que você tenha a experiência de escavar, de ler esse livro e usufruir o máximo que ele pode te entregar. Então, existem realmente 8 poderes que governam a Terra, que governam o mundo onde que a gente vive, e que esse livro ele foi por muito tempo ferramenta para o meu ministério, para o meu crescimento espiritual, e eu quero indicar para você. Já ouviu falar sobre ele, Dava? Acho que você já leu também, né? É eu que te presenteei ele, Ô, né? glória! No seu aniversário, mas tá bom. Muito bom o livro. Cara, que ferramenta. É, o maior poder do mundo extrai de nós aquilo que talvez a gente nem sabe que existe em nós. Exatamente. Então ele nos leva para um lugar onde nós precisamos estar.
e aonde o Senhor preparou para nós. E bora pro vídeo? Sem mais delongas, bora! Eu quero convidar vocês, porque o episódio de hoje eu tô com grande expectativa do que o senhor vai fazer. Então, apertem os cintos e bora pra vinheta. Estamos aqui com um convidado mais que especial, alguém que tem se tornado uma voz para essa geração, um discípulo amado Sim. que o Senhor tem colocou na minha vida e a gente temos caminhado juntos e tem aprendido juntos. E é com muito orgulho, né, e com muito carinho que eu apresento para vocês aqui o nosso ministro, Samuel Augusto. Eita, glória! Isso aí. Agradecer aí pelo convite de estar aqui, gravando aqui para estar rompendo, né? Aí o evangelho a todo mundo e sinto que eu tô nervoso. Mas é isso aí. Vamos rompendo. E é normal, né, Samuel? Porque até quando a gente vai pregar, quem é pregador vai tem me jeito. entender. Você sente aquele frio na barriga, porque sabe que vai extrair algo de Deus aqui e será movido pelo Espírito Santo. Quando a gente tem esse frio na barriga, quer dizer que nós não estamos sobre nós, mas sobre a dependência do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que será sobrenatural. Também quero expressar, né, a minha alegria em você estar aqui. A gente tem caminhado juntos, temos aprendido juntos, temos evoluído juntos, como o Darby expressou bem aqui. E nós sabemos que existem grandes mistérios que o Senhor reservou para a sua vida, para o seu ministério. E você já viveu muita coisa também legal que a gente possa compartilhar aqui. Acredito que esse episódio vai ser um divisor de águas na sua vida, devido ao testemunho dele. Então, aumente a sua expectativa, você que está nos assistindo, já compartilha com todo mundo lá da sua igreja, da sua família, da sua escola. Começa aí a mandar, porque eu tenho certeza que você pode sim ser uma ferramenta do Senhor. E Samuel, a gente sabe de algumas histórias que você já viveu, mas eu queria te perguntar, cara, qual foi a experiência sobrenatural que mais te marcou até hoje nessa caminhada cristã? Cara, teve diversas histórias assim que ficar pensando, que isso que tá acontecendo? E uma delas foi junto com a minha esposa, que a gente estava deitado. Aí a gente estava conversando sobre igreja e tal, a gente não estava assim, vamos dizer assim, no caminho, né? A gente estava desviado. E eu falando com ela sobre minha vida e tal, e falando assim que na época que eu estava na igreja eu estava bem e tal, só que hoje eu tô meio assim. E ela também falando e falou da experiência com Cristo que ela teve. E quando chegou assim a hora de dormir, a gente foi dormir, eu fechei o olho assim e abri de novo e aquilo ali travou. Eu fui e travei, eu falei assim, que isso? E tentando falar e tentando chamar ela e não chamava. E comecei a chorar. Comecei a chorar assim e fui chorando, sem entender o que estava acontecendo. Ela acordou assustada, achou que eu estava passando mal. E eu tentando que ela mexesse comigo assim, e ela não mexia, e eu travado. E aquilo ali, cara, passou um filme na cabeça de tudo que eu tinha vivido quando eu estava no caminho do Senhor. Então aí veio aquela época, aquele fogo que eu tinha, eu falei assim, cara, o que eu tô Eita, fazendo glória. hoje? Aí depois, eu lembro que eu fiquei por volta de uns 20 minutos que ela relatou. Aí quando eu acordei assim, o que aconteceu? Eu falei assim, amor, tem que voltar pra igreja. Ela falou, você tá falando agora que quando você tava e tal? Eu falei assim, eu tenho que voltar pra igreja. Porque eu vi que aquilo ali é a hora que eu falei de coisa que eu vivi e senti aquela emoção, vamos dizer assim, aquele ânimo de estar voltando. E eu não, tipo assim, não tava querendo. Falei, não, vou voltar não, porque eu tenho muita coisa pra resolver, eu tenho que viver a vida, eu tô novo e tal. E quando aconteceu aquilo ali, passou o filme na cabeça de quando eu tava na igreja, quando eu tava firme e tal, eu falei, agora é a hora. Agora é a hora que eu tenho que ir, eu tenho que voltar. E ela achou até estranho, aí eu falei com ela que eu queria. Depois eu fui e meio que coloquei na minha mente que eu não queria. Algo que eu vi que Deus tratou comigo e eu queria correr daquilo ali. Eu falei, não, isso não é pra mim não, isso não é eu não. Mas aí a gente foi conversando, e com o tempo ela voltou pra igreja primeiro que eu. Eita. Você acha que essa experiência foi um despertar de Deus na sua vida? Foi sim. Porque eu acho que eu precisava de ter essa mudança, só que eu não tinha dado o primeiro passo. Ah, Eu falei assim, eu quero mudar, só que eu queria mudar, só que o meu eu ainda estava assim, o Samuel mesmo estava assim, pra que eu vou fazer isso? Será que tem essa necessidade? Então, aí na hora que
Ela foi pra igreja, eu falei assim, o que que eu tô arrumando? Minha esposa tá indo na igreja e eu tô aqui, parado. Aí ela começou a ir, eu falei assim, eu vou ir, né? Vou ir lá pra ver, vou fazer a sala, né? Como se diz, né? Vou fazer a sala lá, de acompanhar ela. E no dia que eu fui, foi uma palavra bastante abençoada. Na época eu conheci o Davi, da escola, Pra assim quem e não tal. sabe, né, o Samuel é meu amigo de infância. Desde menino, né, a gente conhece, morava perto da gente lá. Foi da mesma sala, né? É, E agora tem o sempre, prazer de caminhar juntos, né? E aí hoje o Senhor deu. Por isso que eu falo, tem pessoas que você conhece, tem pessoas que o céu os apresenta, né? Então, o Samuel e a Raíssa é um presente de Deus que o Senhor colocou nas nossas vidas de uma forma assim, bem, bem inusitada, né? Tipo assim, bem, de uma forma Inusitada. aleatória. inusitada, né? A palavra É. certa. Porque, cara, do nada, né? E a gente acha que é do nada, mas o céu já tinha movimentado para que esse encontro acontecesse e hoje, né, poder ver você, a Raíssa aí, né, ministrando, já fazendo a obra de Deus, Com tanta isso é excelência, né, muito Dado? top. E conta pra nós aí, Samuel, como é que foi esse primeiro encontro com Cristo, antes da gente você iniciar, como você entrou na igreja? Começa falando pra nós o seu início ali, qual que foi a sua primeira experiência que você teve, que você aceitou Jesus? Bom, quando eu comecei a conhecer o que era a igreja, que na época, adolescente assim, as coisas do mundo, eu era muito, vamos dizer assim, maleável pelo mundo. Fulano pintou o cabelo de verde, falou, opa, é isso que eu quero. Influenciado, né? Fulano comprou uma roupa, é essa roupa que eu quero. Então eu era aquele cara que, tipo assim, fazia as coisas do momento. Até que um colega meu, Felipe, um abraço, Felipe aí, ele começou a ir na igreja. Então eu falei com ele, que isso, mano, você tá arrumando, ir na igreja e tal? Ele, não, mano, tô indo na igreja, a palavra lá é bênção, a galera é top, é um caminho que a gente tem que seguir. Eu falei assim, aqui, mano, na igreja, mano, igreja, isso aí de negócio pra nós ir aí e tal. E tá assim, não, no dia que você for lá, você vai ver. Eu falei assim, então beleza, então, vou ir lá mesmo, vamos ver o que que tem nessa igreja aí que você tá falando. E fui. No dia que eu fui, cara, o pastor pregando e eu sentia arrepiando, e eu falei com ele assim, "Ô, mano, tá acontecendo alguma coisa comigo?" E eu arrepiando, ele falou assim, é isso aí, ó, é Deus falando com você que a hora da mudança é essa. Então, tipo assim, eu falei assim, eu vou começar a vir mesmo na igreja. E eu comecei na igreja. Comecei a ir, comecei a caminhar, comecei a levar a galera que tava com a gente no dia a dia, soltando papagaio, jogando bola. Falei assim, nós temos que ir na igreja porque é lá que é o caminho. E comecei a ir. E fui indo, aí eu servindo assim com excelência, eles foi e me fez o convite de quê? Fazer parte de uma célula. Olha Quando pra a você gente ver, com as fez a. estratégias, né? Você vê. Então, aí eu falei assim, célula, mas o que que é isso? Aí ele falou assim, não, a gente vai reunir, compartilhar a palavra ali, levar um lanche, conhecer pessoas que às vezes as pessoas hoje em dia têm essa certa restrição, esse medo com a É. igreja, né? Então, se vocês vão fazer Preconceito, né? esse preconceito, então vamos fazer essa célula, que aí a gente vai levar o evangelho, né? E aí a gente tinha o núcleo da célula, que era eu, o Felipe e o Gabriel na época, e o Gabriel tinha, a mãe dele morava dentro da região Comunidade. lá, dentro da nossa comunidade. Então a gente falou assim, onde que a gente vai fazer essa célula? Falei assim, aqui já tem muitas células próximas da minha casa. O Gabriel falou assim, então vamos fazer na casa da minha mãe, que é dentro vamos dizer assim, do aglomerado. Eu disse, então vamos fazer lá. A gente fez e, cara, no primeiro dia a gente ficava pensando, será que vai vir alguém? Será que vamos conseguir administrar uma célula? E pensando, e colocamos Deus na frente e deu tudo certo. Eu lembro que na primeira célula a gente abriu, assim, o portão, chegou, orou pelo ambiente, né, preparar, né, fazer essa preparação. E quando foi chegando o horário, era 8 horas da célula, na Uhum. terça-feira. Quando foi chegando 8 horas, cara, chegou tanta gente que eu falei assim, sabe que os caras não tá vindo, tipo, não, o cara passou, os caras tá passando e entrando, olha o que que tá tendo aí. Não, nós vai fazer uma célula aqui, chega aí. Os caras entrando, Esse eu falei assim, movimento aí, deixa eu ver o que que falei, não, é. eu olhando assim, eu falei, não, mas hoje era isso tudo que nós estávamos esperando mesmo. Que nós já fez, né? Vamos comprar um lanche aqui, vamos fazer um negócio, pensando na quantidade de pessoas. Aí quando foi ver, tinha mais de 20. Eu teve que abrir o portão da garagem, pôr as cadeirinhas beirando na rua, porque senão não ia caber de gente, não. Graças a Deus deu tudo certo e a gente alcançou bastante vida. Que naquele momento ali, pessoas que a gente, vamos dizer assim, esse cara não sabe de Deus, não. A gente viu que pessoas tinham conhecido a Deus, mas por algum motivo pararam de seguir e voltaram a partir dessa célula que foi criada. Então a gente falou assim, tá funcionando. A gente tá fazendo algo que foi direcionado do Senhor para nós. Nós estamos rompendo para fazer mesmo, sabe? E a gente ficou, não, fiquei muito feliz. Eu falei, que é isso? Que Você vê, experiência é essa? Deus transforma, né? A nossa vida o sentimento de gratidão que nós temos é o quê? Poder transformar outras pessoas, é também poder alcançar.
E uma vez você me contou um testemunho muito top, ô Samuel. A gente até estava falando na célula ontem, né, sobre o tempo perdido sobre a obra de Deus, né? Quanto a gente tem perdido a obra de Deus, tempo na obra de Deus. E qualquer minuto, né, ô Samuel, ele é Muito precioso valioso. porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. A gente não sabe o que vai acontecer daqui quando nós sair daqui. E aí você me contou uma uma história muito legal que aconteceu até lá na célula, de um rapaz que vocês viram, né, na esquina. Conta pra nós aí, pro pessoal entender, muito interessante. Cara, essa história aí eu fiquei bastante assim, vamos dizer, me perguntando a Deus o porquê daquilo. Porque na época da cela a gente tá procurando expandir, cara, e expandir na favela inteira, porque a gente tem que alcançar aquelas pessoas que aonde o evangelho não tá chegando. E eu Verdade. senti que ali eu falei assim, aqui a gente tem as igrejas e tal, mas a gente não tem o nosso eu de ir a procurar as pessoas, de fazer o evangelho pelas ruas, e a gente ficou inconformado na época de querer expandir. A gente tem que expandir esse evangelho e nós vamos expandir. Aí a gente estava indo para reunião, né? A gente tinha reunião segunda-feira para definir quem ia pregar, quem ia levar o lanche, a dinâmica, a gente tinha essa programação. E a gente, a caminho dessa reunião, a gente passou pela esquina assim, e a gente viu um rapaz, um jovem, vamos dizer assim, ele tinha aproximadamente uns 17 anos. Ali e tal, vendendo drogas, a gente olhou um pro outro assim e falou assim, cara, a gente tem que levar o evangelho para ele. Eu falei assim, aí na hora a gente viu a situação, a gente não falou nada com ele e foi para a reunião. Quando chegou na reunião, a gente falou, cara, a gente tem que falar de Deus para esse cara. Que às vezes ele está ali desamparado, precisando de uma palavra, e nós, sabendo da palavra, a gente não entrega, né? Então a gente falou assim, não, assim, a próxima vez que a gente vê ele, a gente vai falar para Meu ele disso. Deus. Aí beleza. Foi passada a semana, a gente foi para fazer a cela, e no dia da cela, houve um assassinato, Eita, próximo à cela. meu Deus. Aí a gente, nó e tal, e a gente, tipo assim, a gente chega mais cedo para fazer essa preparação na cela, e a gente ouve de vários disparos de tiro. A gente ficou assustado e tal. O que isso tá acontecendo? Quando a gente foi ver quem que tava lá, o rapaz. Meu Deus. Não deu tempo. Cara, eu fiquei pensando aquilo, eu falei, a gente olhou um pro outro assim, ficou, ó, pra você ver, arrepiei. Tipo Aham. assim, Ai, eu falei, Deus. Deus, que a gente fez que para ter acontecido isso, e Deus falando assim, era aquela palavra lá atrás que vocês Meu passaram, Deus. e era para falar para ele, vocês não falaram. Meu Deus. Falei, cara, eu fiquei com aquilo, eu falei, tem que levar a palavra, você tem que levar a palavra. Daí em diante, tudo que eu sinto que Deus põe no meu coração para estar repassando, eu falo. Não deixar pra amanhã, né? Não deixar para amanhã. É que é o tempo. É o que a gente falou Exatamente. na célula ontem. Que o tempo, cara, o Precioso. tempo não, Não volta. ele não volta. Então você tem que valorizar o tempo, porque às vezes essa palavra que eu poderia ter falado para ele naquele momento, não teria ocasionado nesse ocorrido que teve. Então é um trem que Ou pegou até bastante. ele teria ido já entendendo sei lá, né? Ele sabe que existe um processo para salvação, mas talvez ele teria ido já conhecendo Jesus. Mas eu acredito, Samuel, que o Senhor Jesus ele tem todas as estratégias que quando a gente não quer fazer algo, né? Ou a gente tem vergonha, medo, ou acontece alguma coisa que a gente não cumpra, o Senhor ele sempre acha uma maneira daquilo acontecer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável e plena. E E também, Rony, o Samuel também me contou uma parte que enquanto vocês chegaram lá, né, quando ele tava morto lá, tinha uma moça lá fazendo um apelo aí, pra ó, ele, não foi? beleza? Bom Né? demais ter falado isso. Aliás, não, uma moça não. Era o Gabriel do Ah, núcleo. só aí. O Gabriel, a gente chegou assim, vamos lá e tal. Quando a gente chegou assim, viu ele, Ele ainda tava meio que ele ainda estava acordado. vamos dizer assim, aquele momento que a pessoa De está agonia. agonizando. É. Sim. O Gabriel olhou assim pra mim, eu olhei pra ele olhou pro Felipe. Aí o Gabriel, eu lembro que ele fez essa oração. Ele falou assim, ele virou de jeito pra gente assim. Aí ele olhou e falou assim, cara, assim, "Ô, senhor, eu não sei qual que foi as ações dele aqui, mas que o senhor o receba." Aí eu Sim. fiquei com aquilo, falei, cara, realmente, né? Porque às vezes a palavra se eu tivesse levado pra ele lá, ele às vezes tivesse saído e hoje já tava de boa. Às vezes até mesmo na cela, fazendo parte de um núcleo, cumprindo o chamado e agora? Onde que esse cara pode estar? Então eu fiquei bastante assim, me perguntando sobre aquilo e na época da adolescência a gente tem bastante, vamos dizer assim, comunicação, né? A gente tem Sim. bastante Amigos, né? amizade, amigos. É. E foi nisso que nessa época eu tava no caminho, depois comecei
aquela de, ah, não, mas o evangelho eu não preciso de seguir todo dia, e andando com pessoas que me levavam para baixo, vamos dizer assim. Aí eu tinha um roteiro da semana, graças a Deus estava trabalhando nessa época, chegava do serviço, fazia as minhas coisas de casa, ia servir a Deus, né? Ia numa reunião, ia na igreja e tudo mais. E um dia um certo colega meu falando sobre isso, falou assim, ah, cara, eu já fui muito da igreja e tal, só que hoje em dia eu vejo que igreja é bobeira. Eu falei, ah, que bobeira, mano. Ele falando, ele, mano, deixa eu te falar pra você ver. A gente vai na igreja segunda, a gente vai na igreja terça, a gente vai na igreja quarta. Pra quê, mano? Deus tá com você ali na sua casa. Você não precisa Meu ficar indo Deus. lá, não. Aí eu falei assim, cara, para pra pensar, né? E eu dou pra você ver. Eu falei, para pra pensar, né? Os Sabe caras como que é a semente, esse né? cara tá falando um negócio que realmente, se eu for parar pra pensar, não tem necessidade, não. Aí, beleza. Segunda-feira a gente tinha escola bíblica, né? Escola de crescimento, né? Pra preparação de líderes e tudo mais. Eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu não vou ir, não, porque segunda-feira eu chego de serviço cansado, semana iniciando. Não vou ir, não. Parei de ir na segunda-feira. Terça-feira a gente tinha reunião. A gente falou assim, hoje vamos reunir? A gente, vamos não. Qualquer coisa a gente reúne mais cedo no dia da cela, hoje a gente vai descansar. Então, tipo assim, às vezes a reunião tinha, só que eu, por aquele certo colega ter falado algo comigo, eu tava repassando para quem tava ao meu redor. Meu Então, o Deus. desânimo que ele tinha passado para mim, eu tava tentando desanimar as pessoas. Então, pra você ver como é que influencia muito as Exatamente. minhas atitudes. Aí eu ficava falando, hoje não vai dar pra comparecer. Ah, o que que você vai fazer? Ô, mano, eu tenho uns negócios pra fazer. Não, não tava. Tava fazendo nada. Tava em casa, descansando e desanimando os que estavam querendo fazer aquilo ali, E né? também isso não é de um dia pro outro, né, Samuel? Não é de um dia pro outro. É um É tipo negócio assim, você que para de ir na quarta, você, que nem, primeiro parou de ir na reunião, depois de se É aos poucos, encontrar, né? e aí vai indo de uma forma que você para tudo, né? vai aumentando, porque eu criava, vamos dizer assim, desculpa pra tudo. Então, eu tinha que, na segunda-feira eu não ia porque eu tava cansado. A terça-feira eu não via necessidade porque na quinta já tinha célula. Então a gente podia fazer na quinta. Na quarta-feira era campanha. Campanha poderosíssima. Aí como passou a primeira o elo da campanha quando se inicia, eu falei, eu já perdi a primeira, então se eu fizer o resto aqui eu não vou fazer ela completa não. Então se eu fazer algo pela metade eu não faço. Só pra você ver como é que a mente cria algo que te afasta. Eu falei, então não vou fazer não. Na quinta-feira a gente fazia a célula, comprava o lanche ali, já não tava com aquela excelência em estar fazendo. Com a Então já vontade, né? tava. A gente tinha esse ânimo. Chegava o dia de ir na igreja, cara, era uma felicidade imensa. A gente já não tava tendo. Então a gente tava repassando isso um para um pro outro, no que resultou na minha ausência da igreja. Eu comecei a ficar bastante ausente, comecei a pensar assim, eu não vou começar a ir todo dia não. Então, acho que aqui tá bom, daqui de casa eu busco, porque Deus é Deus e Ele sabe do meu coração, então não tem porque eu mentir. Aí eu comecei a parar de ir. Foi aí que as coisas do mundo entrou. Falei assim, não, eu vou agora. Meus colegas, vamos e tal, vão ali, que ele é bom. Aí eu ia com aquele receio. Até eu chegou um ponto que eu já tava, tipo assim, já não tava restringindo mais nada. Eu tava indo e eu, quem sabe, igual eu converso com todo mundo hoje em dia, Raíssa, minha esposa até zoa, nossa, tá parecendo perfeito, todo mundo que passa, você conversa. Então, tipo assim, tinha uma rede de amizade bastante ampla. Então, e na época desses, vamos dizer assim, nessa época que eu caí pro mundo, eu fiquei fazendo muitas coisas no mundo, muito. Aí chegou um tempo que, no meio do, assim, vamos dizer assim, do rolê, no meio lá da onde que eu estava, Deus falou comigo de uma forma que eu falei, que é isso? Falei, tipo, olhando um cara assim, eu olhei pra ele assim, eu falei, nó, pra você ver como é que esse cara tá. E o cara tava fazendo uso de droga lá, eu falei assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Será que é isso mesmo? Fiquei pensando assim e comecei a reparar o ambiente que eu tava e quem eu era. Lá atrás, o que que eu já fui, sabe? Sim. Aquele líder de célula, aquele que levava a palavra, onde que eu tô e o que que eu tô fazendo aqui. E a célula foi só esfriando até o ponto de acabar? A célula foi só esfriando porque a gente tinha feito essa, vamos dizer assim, essa expansão. A gente criou a célula matriz, que na época que a igreja que a gente frequentava era a igreja quadrangular. A gente fez essa expansão da célula, que é a célula matriz, que chamava UFC, Unidos na Força de Cristo. A gente tinha essa. A UFC, ela foi expandiu. O UFC 1.0 e 2.0. A 1.0 era das mulheres e a 2.0 era de homens, que era a nossa. Aí a gente fez a expansão, a gente foi levando. Chegou um ponto que o pastor percebeu que a gente não tinha, mas a gente não estava com aquele mesmo gás. Uhum. Aí ele parou para conversar com cada um. Aí eu falei com ele a real. Eu falei assim, pastor, eu vejo que eu não estou fazendo mais com excelência, as coisas de Deus é assim, a gente tem que ter excelência. A partir do momento que você para, a partir do momento que você freia, eu acho que tem alguma coisa ali que a gente tem que reposicionar, a gente tem que se levantar diante da situação. E eu não estava tendo força. Ele falou assim, não e tal.
vamos fazer o seguinte, a gente vamos sentar todo mundo e conversar pra ver o que tá acontecendo. Eu falei, beleza. Só que aí, quando eu saí de lá, eu falei assim, agora que o pastor vai vir falar na minha cabeça. E eu não quero ninguém falando na minha cabeça, não. Nem meu pai e minha mãe falam. E comecei a criar aquela revolta. Quando ele falou, eu falei assim, pastor, me afasta então, me tira do núcleo. Eu não quero fazer parte, não quero ninguém falando na minha cabeça. Aí ele não entendeu uma situação. Eu também, a princípio, não entendi o jeito que eu falei, mas eu vi que não era o meu eu. Eu vi que tinha alguma coisa que estava soprando e eu estava alimentando aquilo ali. Então eu falei assim, não, eu não quero, pastor. Ele me afastou, e aí que eu decidi, vamos dizer assim, dar um tempo. Eu disse, não, eu não quero ir mais na igreja por agora, não, e ficou por isso mesmo. Só que automaticamente, nesse que eu tava assim, parei pra pensar do nada, tipo assim, falei assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Comecei a olhar em volta, comecei a olhar pra mim, eu falei assim, que é isso, cara, olha pra você ver, como é que eu tô hoje? Porque na época eu tava de boa, quando eu saí comecei a fazer esse trem de tatuagem, que igual eu falei, era muito maleável pelo que tinha no momento. Então, fulano comprou a roupa mais cara, eu quero a mais cara. Amanhã, não sei lá o que, amanhã eu quero aquilo ali. Por quê? Porque fulano tá usando. Ah, mas não tem necessidade, não. É porque eu vi, ele gostou e eu quero também. Então eu fiquei, vamos dizer assim, meio que com isso de tudo que acontecia ao meu redor, eu ia pelo momento, vamos dizer assim. Aí, no entanto, que no dia que eu cheguei, virei para meus colegas que iam, falei assim, mano, eu não quero isso mais pra minha vida. Os caras, você tá falando abobrinha, você tá falando conversa pra boi dormir. Aí eu falei, não, mano, mas se vocês gostam, se são realmente meus amigos, eu não vou procurar mais isso aqui e vocês não vão me chamar mais, pode ser? Os caras, beleza. Mas também, quando você querer, você não vem chamar nós. Eu falei, tranquilo. Foi nisso que eu me reposicionei novamente e saí fora. Que aí eu falei com ele, até brinquei com eles, eu falei assim, ó, agora chega disso de mulher. Agora eu vou sair daqui, vou começar a namorar, casar e vou voltar pra igreja. Foi uma palavra que você semeou, né? E o Senhor pegou para concretizar. E como é que foi o encontro seu com a Raíssa? Conta aí pra gente. Aproveitando, já manda um abraço para ela, pra você não apanhar quando chegar em casa. Mandar um beijo pra minha esposa e Raíssa. E foi exatamente, ó, pra você ver como é que as coisas é. Na vez que eu tava perto de parar de sair mesmo, eu tinha feito um evento desse, no Barreiro, que era bastante movimentado, acesso pra todo mundo. Eu fiz esse certo evento lá, né? Aí ela chegou lá, parece que é Deus que colocou ela lá mesmo. Ela chegou lá e eu falei, cara, essa aí que eu quero. Já olhei, eu falei, essa daí. Aí ela foi e chegou, e antes disso eu tinha conversado com ela, porque na semana de evento a gente vendeu bastante ingresso, pega número de um que você não conhece e tal. Aí chegou no dia, eu vi ela, eu falei, cara, que mulher bonita, é ela. Falei, é ela que eu quero, já chamei ela, peguei o número e tal. A gente foi conversando ali, ela foi na festa e tal. Aí depois passou a festa, a gente começou a conversar, conhecer mais. Falei com ela assim que eu tava fazendo e falei que queria parar. Ela, que parar? Você tá promovendo evento e querendo parar? Aí eu falei, não, eu vou parar sim. Aí eu fui parando, conversando com ela, até o dia que ela falou. Ela falou assim, não, e tal, marcar de gente se ver, conhecer e tudo mais melhor. E eu falei assim, beleza. Aí a gente marcou, eu lembro que eu fui lá pra casa dela, na época ela morava lá em Esmeraldas. Eu morando aqui no Barreiro, né? Aí ela falou assim, não, você pega o ônibus do É metrô o quê? aí. É uns 80 quilômetros? Ah, acho que dá mais. Lá no centro de Esmeraldas. Então aí eu fui, marquei com ela e falei com ela ainda. Eu falei assim: como que faz pra chegar ali? Você pega um ônibus só no metrô, dentro de umas 1h30, 1h40, você tá aqui. Eu falei, vou não. Falei, não vou. Aí eu fui e fiz ela. Eu falei assim: ó. Já fiquei pensando. Eu falei assim: cara, eu vou andar isso tudo. Se chegar lá, ela não estiver lá, Eu vou ter eu um vou ficar troço. muito bravo, vou ficar muito bravo. Aí eu fui e falei com ela. Eu falei assim: não. Ela falou assim: você pega esse ônibus aí no metrô, ele vem aqui e volta pra ele de novo. Eu falei assim, então beleza, já que vem aqui e volta, você pega ele aí e me encontra comigo no metrô, que pra mim era 5 km, pra ela era 80. Então ela foi e veio, eu vi ela no assim, a gente foi conversando. E aí a gente conheceu, a gente começou a namorar e tal, e aí foi isso que aconteceu, que eu falei no começo, que era, a gente começou a falar sobre a vida cristã, a vida de seguir a Deus. Perguntei ela se já tinha ido, ela falou que antigamente ela já tinha frequentado, né, vamos dizer Sim. assim, e eu também. E foi nisso que eu tive essa paralisia, vamos dizer, que eu parei e travei. Assim, eu travei e vi que era algo de Deus querendo falar comigo, que a gente tinha que tomar uma posição para estar voltando para os caminhos do Senhor. E foi E, nisso que a gente voltou, e graças dentro a Deus. dessa experiência que você teve, que você contou aí agora, que você falou assim que ouviu o Senhor falando com você. Você ouviu ele falando no seu coração ou você ouviu de forma audível mesmo? Cara, tava tão assim, a voz foi tão ecoante, foi uma voz tão próxima que ele tava no ambiente, lá no quarto, ele tava com a gente. E ela não entendeu que na hora que ela pôs a mão em mim, ela arrepiou toda, ela falou assim, que isso?
Aí ela viu que eu não tava passando mal e se tratava de um espiritual. Sim. Aí a gente viu, eu falei assim, amor, eu tenho que voltar. Só que Foi um naquele chamamento. foi um chamamento que, tipo assim, faltou puxar o pela orelha. Mano, agora você vai, pronto. Eu falei assim, cara, o que que eu tô fazendo? Assim, agora é hora de eu posicionar. Então aí a gente, aí nesse momento aconteceu algo que depois de um tempo eu fiquei me perguntando. Falei assim, beleza, Deus falou comigo aqui, eu tenho que posicionar, mas e o posicionamento? Eu não tomei. Não tomei o posicionamento, não. Eu comentei com ela o que que tinha acontecido. Falei que eu só tentava pedir socorro e depois começou a mostrar quando eu era daquele jeito mesmo na igreja, estava firme. Aquilo ali, o que que eu fazia? Ele me mostrando e eu não me posicionei no outro dia. Foi nisso que ela se posicionou, primeiro que eu. Que foi nisso que ela começou a ir na igreja. Aí ela conheceu a Raíra e falou assim, não, e tal, que é a esposa do Dá, falou assim, tudo bem? Seja bem-vindo e tal. Você conheceu a igreja como? Ela falou assim, não, eu namoro com o Samuel. Tá lá, o Samuel. Aí foi nisso que, como por ter estudado com a Raíra também, a gente teve certa amizade. Ela falou, o Samuel, por que que ele não veio, senhor? Ele tá meio desanimado, assim, meio com o pé atrás, indo de vir pra igreja, mas eu vou trazer ele. E, cara, quando eu cheguei na igreja, foi tipo assim, foi algo que eu tava querendo ir já, aí um dia eu falei, hoje eu vou. Aí eu comecei a ir. Aí quando eu fui, pisei na igreja, eu lembro do Rony, lembrei do Rony, que na época eu não conhecia o Rony, não. Nem sabia que ele era irmão do Davi. Aí eu vi o Rony me recebeu tão bem, cara, que aquilo ali ficou na mente, eu falei assim, cara, a igreja ainda é a mesma que eu frequentava, que as pessoas ainda têm esse amor ao próximo. Aí ele me recepcionou mó bem, eu fiquei mó vontade, sabe? Como a gente chega na casa de uma pessoa, a gente sente aquela energia. Eu falei, cara, ele veio, me cumprimentou, me abraçou e a gente cria essa, vamos dizer assim, de um homem abraçar o outro, a gente cria Uma barreira. não, a gente cria essa barreira. O Rony veio aí, seja bem-vindo, essa casa é sua também, e abraçou. Eu fiquei tão confortável, cara, que eu falei, cara, olha pra você ver como é que as coisas são. E veio outra assim, me cumprimentou também, eu falei, cara, é aqui mesmo. É aqui que eu vou estar nos caminhos novamente e vou voltar e vou me posicionar novamente nos caminhos do Senhor. E esse tipo de recepção, ele é fundamental. Com certeza. Pra você ter ideia, né? Às vezes quando chega alguém lá na igreja, a gente cumprimenta, a gente tá tão acostumado em receber a pessoa de uma forma mais calorosa, que a pessoa fica perguntando assim, nossa, será que eu conheço ele de algum lugar? Porque a gente tenta e aprendeu a fazer isso, né? De uma forma leve e que a pessoa entenda que não é um ambiente Fechado. fechado para ela. É um ambiente que ela pode chegar, que vai ter pessoas, vai ter amigos, vai ter alguém para conversar, vai ter uma série de pessoas para fazer essa consolidação. E isso é muito importante, que fez totalmente diferença para você, né? Eu fui com a mente, vamos dizer assim, eu coloquei na minha mente que, eu vou chegar lá, como ninguém me conhece, eu vou ficar, assim, vou ficar meio de canto e tal, e super me acolheram. Que foi nisso que eu falei com a minha esposa, assim, a gente vamos nos posicionar, e a gente, na época, a gente não estava casado. Foi nisso que quando a primeira palavra que a gente foi, a gente já começou a posicionar. Olha pra você ver. Assim, amor, a gente tem que fazer essa reconciliação com o Senhor e a gente tem que casar. Porque aquele que segue a palavra tem que ser, aquele que quer viver para Cristo tem que seguir a palavra. Então a gente tem que casar, a gente vai servir com excelência. Então a gente posicionou assim que a gente entrou na igreja, a gente marcou o casamento. Que era um negócio que nunca passava na minha cabeça. Tipo assim, vou namorando aqui, vou arrumar uma casa ali, vou morar ali, pronto, e não vou casar. Então eu tinha, vamos dizer assim, essa mente Fechado, né? muito fechada. Então a Raíssa já teve a mente mais de futuro. Então a gente juntou, acho que tudo que une, acho que não é por acaso, né? O Vamos dizer Senhor assim. sabe todas as O coisas. Senhor sabe de todas as coisas. Então a gente foi, a gente voltou, a gente teve esse posicionamento, a gente casou e estamos rompendo aí, pra glória de Deus. Meu Deus. E também você teve uma má experiência também, né, o Samuel? Queria que você compartilhasse com o pessoal que você me contou sobre quando também que fez você também dar uma desanimada, quando você fez aquela oração lá para os seus pais retornar. Isso Conta aí mesmo. essa experiência que foi muito legal. É porque quando eu comecei a me aprofundar muito na Bíblia, eu vi que a reconciliação, é a partir do momento que a pessoa ela vê ali que ela criou um vínculo e tal, ela deixou vamos dizer, essa chama se apagar, depois ela voltou de novo. Aí eu lembro que na época meus pais eram separados, e eu falei assim, eu tenho que fazer eles voltar de uma forma ou de outra, e conversei bastante com o pastor, falei assim, pastor, eles não têm uma comunicação distante, mas também não tem próximo. O que você aconselha a fazer? Ele falou assim, ó, pega em oração, faz um jejum em prol da vida deles e vê o que Deus
te fala, ou a gente vai conversando. Você vai precisar de ajuda, você me fala. Falei, beleza. Aí eu lembro que eu fiz um jejum, fiz uma oração, fazendo oração, orando com a minha mãe. E quando eu vi meu pai, que ele morava mais distante, eu morava com a minha mãe na época, mais distante, eu fui fazendo oração com ela, fui ungindo ela e pregando a palavra. Tal, certo dia eles começaram a conversar e teve essa reconciliação. Quando eles voltou, cara, eu fiquei muito feliz, muito mais, muito feliz mesmo. Falei assim, cara, minha mãe e meu pai voltou através de uma oração minha, um jejum, um propósito que eu coloquei e eles Deu certo. deu certo, né? Então eu fiquei muito feliz. Só que aí, a partir do momento que eu consegui isso, eu comecei a restringir as coisas da igreja. Falei assim, nó, consegui. Agora sim, o que eu queria deu certo. Só que aí passou um tempo, essa chama que estava em mim começou a apagar. Aí eu falei, não, e tal, meu pai e minha mãe já voltou mesmo, tô de boa aqui em casa, então a gente agora, eu acho que Você vê. já tá na hora de eu seguir mais assim de boa. Aí eu coloquei na minha mente o quê? Eu vou na cela e no culto de domingo. Porque a cela eu faço parte do núcleo e no domingo geralmente tem a Santa Ceia, um culto especial de pais e filhos, alguma coisa. Eles começaram aí, chegou um ponto que eu tinha plantado uma semente neles de buscar de ir na igreja E você mesmo tava e aí. eu mesmo estava indo. Aí eles chegavam na igreja, cadê o Samuel? Samuel tá lá em casa. O que que tem? Tem nada. Aí eles mandavam mensagem de mim, o que que você tem, Samuel? Ah, tô com dor de cabeça hoje. Ah, não, dormi cedo que amanhã eu trabalho. Então comecei a criar coisas na minha mente que estavam me afastando. E chegou um tempo que eu vi que eu não tava indo mais e eles começaram a ter desavença dentro de casa. Pra você ver. Tipo assim, eles começaram a discutir, um chegava no ambiente da cozinha, o outro tava na sala, aí um sentava na sala, o outro ia pro quarto, um chegava no quarto, o outro ia pra sala, e ficou isso dentro de casa. Então aí eu falei assim, não, por que que Deus fez isso comigo e tal, e não sei lá o quê, e Deus não pode fazer isso não, ele uniu aqui de volta e comecei a jogar problema pra Deus, como se, tipo assim, não, ele fez isso aqui, é culpa dele. E aí eu parei um dia e falei assim, não, eu tenho que me posicionar sobre isso, eu sempre tenho isso eu tinha isso, né? Vamos dizer assim, aconteceu alguma coisa, eu esperava chegar lá embaixo para me ter Pra esse resolver. posicionamento. Falei assim, agora eu vou me posicionar. Foi no dia que eu chamei ele, sabe? Chamei meu irmão do meio, na verdade, o que mora no mesmo lote. Falei assim, a gente tem que posicionar. Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, ó, meu pai e minha mãe não estão bem dentro de casa e a gente vai ter que ver, ou vai continuar ou vai cessar de vez. Aí foi nisso que a gente sentou, todo mundo entrou em um acordo e eles terminaram. E eu, cara, por que que aconteceu isso? E pensando, né? O que aconteceu? Porque eu fiz o propósito e tudo mais, busquei, trouxe eles para a igreja e agora eles vão e acontece isso, eles pararam de ir, separaram tudo de novo. Aí eu fiquei naquele momento de revolta, vamos dizer assim. Eu falei assim, agora não quero saber de igreja mais não. Agora eu vi que Deus fez, agora ele foi e tirou e não pode tirar não. Se ele deu e tal, e ficava com isso na mente. Então foi isso que eu vejo que me atrapalhou, foi o quê? Que eu comecei a pôr o relacionamento dos meus pais no lugar de Deus. Aí é um perigo, né? Aí que é o perigo, porque na palavra fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que não, eu coloquei o relacionamento dos meus pais no foco da minha vida. Que o foco que eu tenho que ter é de Deus. Aí eu falei, não, o foco desse momento é meu pai e minha mãe reatarem. É isso aí. Então, E, e uma coisa também que você falou aí sobre a célula, né? É que algumas pessoas têm preconceito com a célula. Exemplo, não quer ir numa igreja, mas quer ir na célula. Preconceito com a igreja e vai na célula. Só que também existem algumas pessoas que têm preconceito ao contrário, que são da igreja e têm preconceito com a célula. O que que você, como experiência própria, tem a dizer para essas pessoas que estão na igreja, mas elas não querem ir para a célula? cara, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia ó, tem isso de não fazer porque já ouviu alguém falar. Igual, por exemplo, igreja. Conheço pessoas que nunca foram na igreja porque ficou falando que teve isso lá. Só que a pessoa mesmo nunca foi lá para saber se é verdade. Então, eles criam essa restrição de que não vou ir na igreja porque na igreja fulano fofoca do outro. Não vou ir na igreja porque fulano fala do outro. Não vou na igreja porque fulano olha pro outro. Então, tipo assim, as pessoas criam coisas Não existem, né? que não Que existem ouviu falar de que alguém? ouviu falar. Então a pessoa falou ali, a pessoa, eu já observei que na igreja acontece isso. Então a pessoa cria essa certa restrição em não ir na igreja por isso. Já na cela, é igual eu conheço muita, a maioria das pessoas que eu conheço que vão em cela e não vão na igreja por causa disso aí. Aí que eu tento tentar entender por que você não vai na igreja. Ah, não, porque eu fiquei sabendo que lá acontece isso e isso. Eu falei assim, mas você já foi alguma vez? A pessoa não.
Então, tipo assim, eu falei, não, vai um dia, cara, vai um dia pra você ver. Vai, tira um dia, você faz assim, hoje eu vou lá pra ver se realmente é isso. Que você, às vezes você vai ter, se você tiver a mesma recepção que eu tive, você vai falar assim, cara, quem que falou isso? Você vai xingar quem te falou isso. É. Vai falar assim, ó, pra você ver, hoje eu tô aqui num ambiente que eu tinha essa certa visão errada sobre ela, e hoje eu tô aqui. E nasceu ela a mesma coisa. Que a célula, até você fica até, vamos dizer assim, até mais à vontade, porque você tem aquele momento de perguntar, você tem aquele, vamos dizer assim, não e tal, você louva, você ninguém fica, tipo assim, você tem um momento seu, mais, vamos dizer assim, mais aberto. Na igreja tem a palavra, tem os negócios e tudo mais, só que ninguém para no culto do nada e fala assim, ô, isso aí e tal. Mas na célula você já tem, você já pode chegar assim, até mesmo na igreja. Se tiver uma dúvida, você pode, o pós-culto ali, acabou o culto, você perguntar sobre e tal. Então É mais difícil, né? eu acho que a pessoa tem que mais conhecer mesmo, acho que é ela ir e procurar entender. E pelo que eu entendi também, eu acho que você vai concordar, é que um é complemento do outro, né? Um é complemento do outro. Eu acho que quando você entende os dois ambientes, você entende que existem é, coisas boas para ser extraída tanto no culto quanto na célula. Então para quem está aí nos ouvindo e tem alguma restrição com a célula, vai lá, ouça o conselho do Samuel, vai lá, conheça. Mesma coisa você ao contrário, talvez você vai na célula, mas não vai na igreja, também vai lá conhecer. Eu tenho certeza que você vai sair de uma forma mais edificada. Vamos dar uma pausa aqui para falar sobre os nossos patrocinadores bem rápido. E eu queria falar com você sobre a Implantar Telecom. A Implantar Telecom, ela é a nossa provedora de internet. E ela tem ganhado o coração dos mineiros. Ela tem atingido realmente as casas aqui em Contagem e Belo Horizonte e o feedback é só positivo. Se a maioria das pessoas que eu converso e conheço falam, cara, nó, já tive problema com a internet, assistia vídeo, jogava e sempre parava, assistindo o podcast trava, tudo que eu colocava na internet, eles não entregavam aquilo que eles prometiam. Já com a Implantar Telecom, eles viram realmente que há uma empresa séria que vende um produto e realmente entrega. Então, se você tem essa má experiência com a internet, dê um passo em direção a Implantar Telecom e aproveite os seus planos. Ela tem vários planos que podem caber no seu bolso e na sua necessidade. Tem plano de 600 megas, tem plano de 1000 megas e com vários adendos aqui, Clube Certo, NBA e entre outros que também você pode pegar essas informações através do Instagram e também do telefone que vai aparecer logo logo aqui na tela. Então, se você quiser conhecer mais, chame eles no Instagram, Implantar Telecom, chame eles também no WhatsApp e deixa que, em nome de Jesus, e deixa que essa nova fase da sua vida venha melhorar através da internet. Outra coisa interessante, Davi, que eles também têm um suporte à empresa corporativa. Então, você que tem uma empresa e não está satisfeito com aquilo que ela tem te entregado de forma de internet, procure implantar, conheça os planos, tem um plano especial para empresas e ela pode te dar esse suporte nessa área. Outra coisa que agora a Implantar Telecom ela também tem o seu chip em Play Chip, que você pode colocar direto no seu telefone móvel e realmente ter a liberdade de internet aonde quiser. Tem vários também planos que você pode ter adicionar 5 mega, 12 mega, 30 mega, 45 mega. E eu te falo uma coisa, cara. Todos os valores são bem abaixo do que você está acostumado. Então vai lá no Instagram deles, dá uma olhada para que você seja beneficiado com essa nova empresa de internet que veio para revolucionar toda a má experiência que você já teve. E Implantar Telecom é a internet de quem não pode parar. E também temos como colaborador desse projeto a Estamparia King, que vem fazendo diversas blusas personalizadas, né, para o seu evento. Talvez você vai fazer sua conferência, vai fazer ali o seu congresso, não sabe quem vai fazer as camisas? Então pronto. A Estamparia King é o que faz as camisas. Essas camisas que nós usamos aqui, todas são produzidas pela Estamparia King. E também a Estamparia King tá com uma aliança com a loja Propósito, que vem trabalhando em fazer o quê? Blusas que tem uma mensagem evangelísticas, que vai trazer uma mensagem para você e é para as pessoas que vão estar, né, te vendo com a blusa linda e além de estar com uma blusa também
né, evangelística com a mensagem. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, né, Eita, Samuel, glória. tá aqui vestindo a camisa Levanta aí, da Samuel. nossa loja Propósito. Olha, você vê que blusa linda. Atrás. Aí, nas antigas. Aí. Eu falei com ele que ele tá igual essa ovelhinha aqui, ó. Toda amarrada de Encontrado. arame, toda machucada e foi encontrado. Então, é uma referência de Lucas, capítulo 15, versículo 3, da ovelha perdida, né? Que tinha 99 e essa foi a 100 e foi achada, né? Ela tinha se Graças a perdido, Deus. mas glória a Deus o Senhor achou ela. Tava machucada, tava com o olho roxo, De apanhar, viu? mas o Senhor encontrou. Então, além dessas, tem várias outras. Vou deixar o site aqui para vocês, tá conferindo lá. E tem outras também, né? De estampas lindas que vão trazer uma blusa linda para você usar e além de trazer uma mensagem evangelística perfeita para você ir para o culto, ir para a igreja, ir para o shopping, evangelizando sem abrir a palavra. Tem uma frase de Spurgeon que eu gosto muito, ele fala assim: prega o evangelho, se necessário, use palavras. Então, a camisa já vai falar e deixar uma mensagem evangelística que eu tenho certeza que vai alcançar corações. Então, vai lá, vou deixar o link aqui e vou deixar uma promoção para você também. Você que adquirir vai ganhar aí 10% de desconto, beleza? Então, não tem outra. Loja Propósito. É só falar que viu no GJCast que ganha 10% de desconto? É isso mesmo. Eita, glória. Eu quero falar com você também que gosta do nosso canal, tem sido abençoado aqui. O Senhor tem falado com você através desse episódio e você quer uma forma de contribuir e ajudar para que esse conteúdo ainda se torne ainda mais relevante. Nós temos um campo aqui no YouTube, mas para quem realmente acredita nesse propósito, tem uma frase lá na igreja que a gente usa muito, que não compre o produto, compre a causa. E essa é uma causa nobre, é uma causa que o Senhor queimou no nosso coração e nós estamos empenhados em executá-la de forma máxima de excelência. E para isso, cada dia aumentar a sua excelência, nós continuamos acreditando que você vai estar aqui contribuindo, ajudando com isso. E como que eu posso contribuir? Como que eu posso ajudar esse podcast? É você primeiro se inscrevendo, compartilhando, comentando e principalmente se tornando membro desse canal. Rony, como que eu faço para me tornar um membro do canal? Na mesma aba que você se inscreve, depois que você se inscreve, existe a mesma aba, ela fica disponível para você se tornar membro. Seja membro. Você clica e rapidinho você já pode se tornar membro e escolher o plano que mais atende você. É que a gente sempre fala aqui, são valores simbólicos para que realmente você tenha você tenha mostrado que realmente acredita no que o Senhor tem queimado no nosso coração. Detalhe também muito especial é que todos os membros eles têm conteúdos antecipados. Exemplo. Então, se você está assistindo esse podcast aqui hoje, você que é membro, você já assistiu ele antes. Então, existem um adendo a mais para quem é um membro. Se você quer receber os conteúdos antecipados, se torne membro e venha fazer parte dessa causa que tem abençoado muito a sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem colocado no seu coração alguém aí para que você compartilhe esse episódio. Talvez que tá vivendo a vida que o Samuel tinha antigamente, que precisa alcançar Jesus. Através desse testemunho pode ser uma ferramenta para que essa pessoa volte. Então mande esse conteúdo lá no seu WhatsApp, lá no grupo da família. Mande diretamente para a pessoa que você quer que ele assista e que ele seja impactado com aquilo que o Senhor tem falado aqui nessa mesa. Detalhe muito importante também, Darby, é que nós temos uma galera muito engajada, né? Aqui no YouTube. Como eu disse, já agradeci no início. São 60 mil inscritos que estão caminhando junto com a gente. E eu gostaria de pedir você também, esses 60 mil inscritos, e sem falar os outros que assistem, mas não se inscreveram ainda. E lá no nosso Instagram, nós temos um Instagram, cara, que nós temos postado diariamente conteúdo para abençoar a sua vida. Entre lá no nosso Instagram do GJCast Oficial. Coloca lá GJCast que já aparece o nosso Instagram. E segue a gente por lá também. Temos todas as redes. Temos no Kawaii, que é GJCast Oficial.
no TikTok, que é GJCast Oficial, e a gente tem colocado conteúdos lá para Glória a Deus. E ó, abençoar antes da e gente edificar a sua vida voltar de para esse forma assunto, eu queria falar sobrenatural. algo aqui muito importante, né, sobre o que tem acontecido sobre esses dias, Sim, sim. sobre o vídeo do Felca. Não sei se vocês viram, mas que veio denunciando abusos infantis. E eu quero dizer para vocês aqui que, cara, isso não começou hoje, né, Rony? Sim. O nosso podcast, o JCast, Eu tenho comprado essa já causa, tem né? comprado essa causa, né? Pessoas já vieram aqui e eu quero já te indicar, você, é, alertas de Deus para as nossas vidas. Antes de acontecer algo, sem um aviso seus. E a gente trouxe aqui mais de 4 episódios, né, Rony? Sobre o abuso infantil, sobre as nossas crianças, sobre aquilo que o Senhor tem falado, gente. E é um despertar para que nós podemos despertar o que o Senhor está dizendo. Hoje o Senhor usou talvez esse jovem, aí, talvez que nem é cristão, não sei, não conheço, mas para denunciar algo que a gente precisava estar falando, a gente precisava já estar atentando para isso. E às vezes tem feito vista grossa sobre isso. Então, você que não viu aí o episódio, né, do pastor Elias, né, do pastor Cleiton, do pastor Cassiano, você precisa ver, você precisa acordar. Porque enquanto você não cuida das crianças, pode ter certeza que o inimigo lá fora, irmão, ele vai cuidar. Então, essa denúncia que o Felca fez é uma denúncia que nós aqui já estamos fazendo há muito E tempo. nós E apoiamos, que né? a igreja que protege também tem levantado essa bandeira que o abuso infantil, a exploração infantil tem tomado não só a internet, gente, mas também as igrejas. Quantos casos tem aí, né? O último caso que saiu aí de uma criança que foi abusada dentro do banheiro de uma igreja, cara. Então, eu peço, pelo amor de Deus, para vocês acordar, ter uma atenção com a sua criança, ver o que ela tá vendo na internet, ver o que ela tá absorvendo, que existe muitos pedófilos aí que tá pegando Disfarçados, conteúdos né? do seu filho, pegando o que atraindo seu filho para jogos e você tá dormindo aí no celular, você tá dormindo, não, vou dar o celular para ele ficar quieto. Então, eu queria só dar esse alerta para vocês. Vai lá, são conteúdos aqui que eu quero frisar que não são monetizados. YouTube, porque eu acho uma coisa incrível, Rony. Para essas coisas que é criança, né? Uma exploração infantil, monetiza. Mas quando é contra, não monetiza. Então, eu quero deixar um aviso para vocês. Tem lá esses episódios do pastor Elias, do pastor Cleito, do pastor Cassiano. Vão lá, porque é coisas que é um assunto indigesto, não é bom de ser falado, mas é necessário, gente. É um aviso. É o Senhor que está falando, o Senhor está direcionando, o Senhor está despertando para que não aconteça com você na sua casa. Então, nós aqui do JCast disponibilizamos esses episódios, né, onde nós não temos monetização, onde nós não temos, né, ganhos ali neles, mas é que para você entenda o perigo que você está tendo dentro da sua casa e você nem está vendo. Então, vai lá, vê esses episódios, porque eu tenho certeza que você vai abrir o seu olho. Fala aí, Rony, como é que abriu nossos olhos Nossa, depois desses vídeos? cara, depois, eu sou uma pessoa, antes de sentar para conversar com essas três ferramentas, né, que o Senhor levantou como voz nessa causa, a igreja que protege, e eu nunca mais fui o mesmo. Cara, eu falei isso com o Darby, falei isso com algumas pessoas lá da igreja. A nossa visão lá na igreja mudou completamente, a nossa visão do mundo externo mudou completamente. Então, coisas que a gente fazia e achava normal, hoje a gente já não acha mais normal. A gente restringe, a gente protege as nossas crianças, a gente guarda elas de todo e qualquer tipo de abuso que pode vir ocorrer com elas. Então, é algo que realmente mudou a minha percepção de mundo, né? Mudou a minha percepção de vida e eu carreguei para mim como ferramenta. Então eu aconselho você também, assine embaixo naquilo que o Darwin falou, de realmente ir lá e ser abençoado. É o que eu falei, a gente está falando aqui para você ver, mas a gente não tem nenhum tipo de ganho financeiro. A gente tem ganho para a sociedade, mas não tem nenhum tipo de ganho financeiro se você ir lá e assistir ou não. Mas a gente quer levantar essa bandeira e dizer que o GJ Cash apoia
esse trabalho que esses pastores e esses homens e mulheres de Deus estão fazendo, que é para proteger e preservar as nossas crianças. Então vai lá, seja também abençoado por esse conteúdo e eu tenho certeza que você também não será mais o mesmo. Voltando para cá, Samuel, o que o Senhor tem te falado nesses últimos dias? Qual palavra tem queimado no seu coração através do Senhor Jesus nesses últimos momentos? Ô, cara, eu acho que é. Eu tinha até falado com vocês sobre os bombons, né? Que a gente faz Sim. essas ações assim. E lá na empresa é um público muito alto de pessoas, é muitas pessoas mesmo. Aí eu vendo assim um bombom e tal, aí os caras até brincam, né? O cara, e tal, com sei lá o quê. Tá vendendo esse bombom pra você? Eu falo, Tá não. ficando rico? Tá ficando rico, né? Tá vendendo bombom aqui, o único que tá vendendo. Que tinha pessoas que vendiam, aí por isso que eu falei que você ainda, eu falei assim, tem um bombom pra vender lá? No Aham. GJ e tal, vou vender lá na empresa. Comecei a vender e tipo assim. Através do bombom, eu vi que pessoas observaram que até para a obra, através de um bombom, É, dá para você fazer, tipo assim, algo para Deus. Então, a pessoa, e aí, esse bombom você tá vendendo? Eu falei assim, não, é pro GJ lá da igreja. A GJ, como assim? É um podcast de treinar e tal. Então, as pessoas entendem que, através de uma ação minha ali, de um bombom, eu já estou indicando um canal, que é igual vocês falaram aí, sobre a pessoa tá conectada e tudo mais. A internet me deu um gancho aqui muito assim de tá conectado na internet e tá conectado com o reino. Porque, vamos dizer assim, hoje em dia a pessoa, antigamente tinha muito isso de somente no físico de procurar a igreja. Hoje você tem muitas pessoas que fazem live, fazem coisas assim que a pessoa tem essa certa restrição, ela pode acompanhar também, que através dali ela começa a ir numa célula, ela verdade. começa a ir numa igreja. Então, tipo assim, é um negócio que tem sempre que expandir. O que ficou no meu coração, mano, é de sempre estar ajudando, mano. Acho que a gente, como Contribuir, cristão, né? a gente tem isso de parar de fazer as coisas por obrigação e procurar entender realmente, sabe? A gente Verdade. tem que fazer como, vamos dizer assim, como um agradecimento. Então eu vejo que para levar a palavra de Deus, esses negócios assim, eu não restringo, mano. Pra mim, eu tenho que levar a palavra de Deus e tenho que fazer a obra do Senhor, seja qualquer coisa, eu acho que tem que ir. E um versículo que eu gosto bastante, mano, é de João 3,30, que é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. E eu diminuir nas minhas ações do dia a dia também. Sim. Porque se eu deixar a levar pelas minhas ações, o ser humano em si tem isso, né? De ter essa inclinação para o mal, vamos dizer assim. Então, ou seja, eu tenho que ter, ou seja, vamos dizer assim, esse norte de estar buscando a igreja, esse norte de estar procurando todo dia. Ah, mas por que eu tenho que procurar todo dia? Porque você tem que ocupar sua mente, cara. Você tem Exatamente. que estar alimentando aquilo ali, a palavra, alimentar, buscar o caminho, porque se você deixar levar, igual o desânimo que eu tive, foi isso. Eu coloquei, deixei aquele vazio na mente, e é igual o Davi fala, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? É. Então a gente tem que ter esse norte de onde está indo. E foi nisso que eu coloquei na mente de sempre estar fazendo as coisas de Deus e nunca deixando as minhas vontades. Quer dizer, sempre estar engrandecendo o nome dele. Isso é muito importante porque é muito mais do que nós falamos, lemos e pregamos é o que vivemos. É o que o Davi falou, né? A frase do Spurgeon. E também tem uma série de outras coisas em relação a isso. Então nós precisamos, antes de só expressar, fazer como você acabou de dizer. Viver isso. Ser um cristão em meio ao mundo tão desolado e pecaminoso. E, cara, você já sentiu assim, no meio você tá do nada, aí dá vontade de tomar um café? Qual café que você vai tomar? Belo café. Olha pra você ver. Se você tiver com vontade de tomar um café, E café bom, viu? cappuccino, vai falando aí, Dá. Vai falando que eu tô fora do microfone, vai falando aí. Cappuccino. Ó, e é rápido, viu? Não, eu vou falar com vocês. Eu não gosto de café, não, mas hoje você falou assim: bebe só um tiquinho aqui. Rapaz. Se eu fosse você, Mas você vai servir só você. Aí não, aí não. isso que ele falou é muito importante. Presta atenção aqui. Essa máquina, ela é uma máquina comercial. O que é isso? Além do Belo Café ter um dos melhores cafés que eu já tomei, ela ainda disponibiliza uma máquina para você colocar lá na sua empresa. Então, se você quiser colocar uma máquina de café na sua empresa e não precisar ninguém para ficar lá servindo,
Você coloca uma máquina de forma Olha isso fácil, aí. de uma forma ágil, a pessoa pode pegar o café. Então, se você quiser colocar uma máquina dessa na sua empresa, pesquisa lá, é, Belo Café BH no Instagram, chame eles lá, eles vão te dar todas as informações para você colocar a máquina, para você comprar os insumos depois, ou então mesmo para você comprar o pó de café para você experimentar na sua casa. Então, se você quiser colocar, chame eles lá. E lá na hora que você for chamar eles, fala assim, ó, eu vi o pessoal do GJCast tomando e eu quero uma máquina dessa. E eu tenho certeza que eles vão saber de onde está falando. O pessoal da Implantar Telecom também apoiando esse canal. Então, o melhor café de BH é o Belo BH. Agora vai lá pegar seu café. Não, agora vamos lá. Não, era pra você servir, era pra você estar Vou servindo pegar lá. pra você lá, vou pegar pra você lá. Aí, ó. E, Samuel, hoje nós sabemos que hoje você, né, teve essa volta para Cristo, voltou. E aí eu quero te perguntar, cara, como é que foi a sua volta aí, né? Hoje você já faz parte do Ministério de Teatro, né? Como é que sua vida tá agora após, né, o encontro com Jesus e esse retorno para a casa do Pai? Cara, nessa volta minha, eu nunca me imaginava fazendo teatro. Nunca me imaginei fazendo. Nunca. Até que as coisas são tão assim. É Deus, você vê que é Deus mesmo, porque eu falei com a minha esposa, eu falei assim, eu tenho que ingressar em algum ministério para me dar aquele ânimo de ir para cima. Aí eu fui e falei com ela que eu tava precisando de entrar em algum ministério, foi nisso que o Marcos Paulo, o grande Marcão, falou comigo, cara, tô precisando de conversar com você. Eu falei assim, lá vai, já vai minha atenção de alguma coisa. Já fiquei meio assim, lá vem ele, lá vem ele. Quando ele vem assim, que quer conversar a sós, né, nós ficamos brincando, conversar no privado, né? Aí ele foi e falou assim, cara, eu tenho observado aí seu crescimento e tal, a gente tem visto sua desenvoltura aí, tô vendo que você tá buscando e tal. Quis te fazer um convite, cara, a gente tá entrando no teatro, no Ministério do Teatro aí, a gente tá fazendo, a gente tá rompendo junto, a gente tá crescendo. Eu falei assim, cara, eu vou que vou, e vambora. A gente começou a fazer e deu super certo, porque no começo eu tinha essa certa vergonha, né, vamos dizer assim, de expressar. Sempre conversei de boa, mas sobre expressar, porque o teatro é através da imagem, né? Então, Sim, você faz o teatro de falas, então, isso aí foi o que eu falei assim, nossa, será que eu vou conseguir? Mas aí eu fui e coloquei nas mãos de Deus. Falei assim, o Senhor me chamou, colocou no coração do Marcos Paulo de estar lá, então a gente vai romper e eu fui, estamos rompendo aí. Graças a Deus a gente está fazendo agendas em diversas igrejas, levando o evangelho com bastante excelência. A gente está fazendo assim, vamos dizer assim, procurando cada dia mais evoluir e tem dado super certo. Glória a Deus. E eu lembro que ele me mandou uma mensagem, o Marcos Paulo, perguntando sobre você. E aí, o que você acha de chamar o Samuel para o teatro? E aí eu falei com ele, cara, quanto mais você envolver as pessoas na obra, melhor. Né? E desde já conheci o coração do Samuel e sabia que ele era alguém que o Senhor escolheu para servir, para trabalhar no reino. Então, foi sobrenatural, porque depois do teatro, você viu quanto você cresceu, né, Samuel? Foi Quanto muito, você muito. cresceu tanto no ministério e tanto na palavra do Senhor. Né? Porque a partir desse momento aí abriu, vamos dizer assim, abriu minha mente, né? Que eu falei assim, eu tava naquilo ali, aí às vezes eu ministrando uma peça de teatro, vinha o Espírito Santo trabalhando sobre aquilo. Cara, como que foi lá, né? Como é que deve ter sido lá e tal? Igual o teatro de Paulo que a gente fez mesmo, as cadeias quebraram, a gente, cara, Legal. imagina no momento lá, eles orando, eles presos e orando, e cadeia cai, o guarda acha que eles fugiram e eles estavam lá ainda. Então é E, muito. e qual que você acha que mais te marcou, assim? Qual o teatro que você mais te marcou, assim? Ah, eu acho que foi o da crucificação de Fala mais Jesus. sobre ele. Porque ele conta a história, né? Quando começa lá, e Moisés e Arão, eles ouvem e tal, eles vão indo. E eu fiz dois personagens que foi, tipo assim, não imaginava marcar e tal, me marcar dessa forma, e eu fiz, e naquele momento assim, eu ficava pensando, nó, tem muitas pessoas aqui olhando, o nervosismo entra em cena, e agora, cara, como é que eu vou expressar? Só que na hora, quando você confia nos planos de Deus, você põe nas mãos de Deus, você sabe que é algo direcionado do Senhor. Então, quando eu fiz assim esse papel, gostei bastante, que a mensagem que a gente queria repassar, ela foi passada e alcançou muitas vidas. Então foi algo sobrenatural mesmo, que a gente, assim, olhando a olho nu a nossa, assim, a gente fala, será que vai? Será? A gente tem esse certo, será que vai dar certo? Mas quando é Deus, cara, pode ir que vai dar certo. No entanto que isso aí, foi até algo que eu conversei com o Rony sobre isso, de confiar nos planos de Deus.
Porque a gente tem muito isso de, será que vai dar certo? Será que a gente faz? Será que não? Será que eu vou? Será que não? E fica nisso, e acaba que a gente não faz. Verdade. Então, eu falei com ele que eu estava precisando de fazer um propósito, até mesmo lá na empresa, sobre isso de questão de crescimento, ó, pra você ver. Esse não, eu tenho que crescer, só que como que eu vou fazer? Eu falei, eu vou buscar a Deus. Buscar a Deus, pedir direção de Deus. E fiquei pensando nisso, né? De, será que eu faço isso? Já pus isso em mente de será. Falei assim, não, será não, vai ser. Eu vou colocar nas mãos de Deus e vou conseguir, pronto. E graças a Deus aí as coisas começaram a fluir, tanto na vida de serviço, tanto na vida espiritual, tanto nas coisas tudo que eu tenho colocado na mão de Deus e confiado, tudo tem dado certo. Glória a Deus. Então eu acho que não sei nem por que eu tô falando isso, se a pessoa tá assim, mas se a pessoa tá com incerteza, você que tá nos assistindo, se tá com incerteza de algo, velho, põe nas mãos do Senhor, porque a gente tem essa restrição de sim ou não, mas se você colocar Deus na frente de tudo, se for dos planos dele, cara, vai dar certo. Então busque os planos assim, vamos dizer, não desanime, não desanime, não deixa morrer isso que tá no seu coração, não, então é buscar mesmo e é isso. Agora, né? Cafezinho aqui, ó. Pagando a minha dívida. Agora sim aí, ó. Aqui, qual é a melhor companhia pro café Belo Café? Um pãozinho de queijo. Uai, só. Não, isso aqui é só pra quem é mineiro, que gosta. Se você é de outro estado e algum dia você vai vir aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde que for, cara, experimenta o pão de queijo. Parece que o pão de queijo aqui de Minas Gerais é diferente, cara. Não tem condição. Experimente o pão de queijo acompanhado com café, Belo Café BH. Não vou falar não, daqui a pouquinho eu volto. Gente, quero lembrar você, mais uma vez, de estar se inscrevendo no nosso canal, de estar compartilhando esse conteúdo, de estar levando esse conteúdo ainda mais longe. Você é um veículo do Senhor, é uma ferramenta do Senhor, e você pode fazer parte ainda mais desse podcast. Eu falei na semana passada e vou reforçar aqui agora. Você que é membro e mora aqui na nossa região, ou vai passar por aqui pela nossa região, nos chame aqui, ou no YouTube, ou no Instagram, e fala que você vai estar aqui. Quem sabe você pode estar aqui com a gente, assistindo o podcast, não só pela sua televisão, mas aqui no nosso estúdio, para que você participe, para que você se sinta parte desse projeto. Então venha fazer parte, eu tenho certeza que você realmente vai ver o quanto o Senhor tem soprado isso como causa pra gente, né, Darby? Então, compartilha, cara, curte, vamos fazer esse podcast chegar ainda mais longe, para o nome do Senhor ser glorificado. E aí, aprovado, Samuel? Como é que tá aí? Nossa, você tá doido, não aguento nem falar. Samuel, eu quero fazer uma pergunta bem especial para você. Você falou que depois que você voltou para a igreja, você se consertou com o Senhor através do matrimônio, você casou. E o que que isso mudou? O que que mudou na sua vida depois que você casou com a Raíssa de forma formal, né? Que vocês já viviam juntos. Mas o que que mudou na sua vida espiritual depois que você casou? Cara, tudo que a gente tem feito, igual a gente tá no sonho da casa própria, tudo assim, tudo que tava, parece, travado, começou a sair. Tudo que a gente colocava assim, a gente tinha vamos dizer assim, um exemplo, quando a gente tava no mundo. Tudo que a gente tentava, tava tipo assim, não sei lá o que, não dava, aí não dava, sei lá o que. Quando a gente voltou, a gente fez esse propósito, que até mesmo pra mim foi muito bom, porque a gente tem isso de deixar as coisas se levar. Eu ganhei muita maturidade, vamos dizer assim. Eu levava muito deixa pra lá, e tal, não vamos fazer hoje não. Quando eu casei, eu tomei uma posição que eu mudei muito, foi muito bom pra mim, até mesmo no meu dia a dia. Assim, comecei a assumir responsabilidade de como ser o provedor da casa, tem que levar, tem que fazer as coisas. Então eu já comecei a fazer muito isso, de pensar nisso. Foi nisso que a gente colocou até em mente essa casa própria, né? A meta, né? A meta, a gente falou assim, esse ano a gente tem que comprar a nossa casa e tal, e vambora. E como na época, bem antigamente assim, eu falei, vou comprar esse trem aqui, fazia dívida e sujava o nome, aquele trem todo, e ficou pra lá, meu nome ficou sujo. Quando a gente foi olhar a casa, eu falei, cara, assim, amor, chega de morar de aluguel, a gente vai comprar a nossa casa. Ela, vamos, mas como é que vai fazer? O nome dela não aprovava nem nada, e o meu nome sujo. Disse, então vamos orar aqui. Nós começamos a orar. Poder da oração, né? Começou a orar e pegar firme. O que a gente fez? Vamos lá na mulher da construtora. Vamos lá ver o que passa lá. Falei, ô moço e tal, tô querendo comprar uma casa. Não, mas já tem. Isso aí não tem dinheiro nada. Tem só o que vai cair no 15 de agosto. Não tem dinheiro nenhum. Tem só um sonho aqui e eu vou correr atrás. Ela falou assim: não, então beleza, me passa seus dados aqui que a gente vai
passar no sistema ali. Eu falei, beleza. Aí ela levou. Quando ela foi pra lá, levou minha identidade. Eu falei, amor, não veio cá à toa, meu nome tá sujo. Passar vergonha em Muitos público. norte, tá todo embolado. Aí a mulher voltou e falou assim: olha, seu nome tá com algumas restrições, mas aprovou sim. Você tem interesse? Olha, Eu falei, só Deus vai fazer isso falei, aí. moça, não brinca não. Ela falou assim: não, eu tô falando sério. Seu nome tá com as restrições aqui, mas aprovou. Falei, vambora, traz o papel. Não brinca com meu sonho, não. Falei, vamos, já Esse traz é o papel. poder da oração. Aí ela foi, eu falei assim, ô, mas você tá falando sério ou você tá zoando? Que às vezes você tá brincando aí e tal. Ela falou assim, não, seu nome tá com as restrições sim, que chama acho que Bacen, que é o que ela consulta a fundo do seu nome. É como se fosse pra consultar o chassi de carro, né? O que é isso, moça? Ela esse aqui é mais a fundo o nome. Eu disse, então, consultou, deu certo? Ela sim. Aí eu falei, não, beleza, vou correr atrás de quitar. E na época, ó, pra vocês terem uma ideia, isso deve ter. Meu nome surgiu em 2017, mais ou menos. Lembro que eu passei os cartão em maquininha e peguei dinheiro e paguei minhas dívidas, fiquei tudo, falei, agora pronto. Aí o cartão chegou a fatura, falei, vou largar isso pra lá. Desinstalei o aplicativo, falei, pra você ver, desinstalei o aplicativo, falei, Meu Deus. se não tem, né? Ele Se era não tem. crente não, já. Agora Não ele era não, agora não é era crente. não. Graças a Deus. Falei assim, vou desinstalar o aplicativo, né? Porque se não tem cobrança, não tem fatura. Até parece, né, Que que a senão- conta vai apagar. Falei, não, se não tem aplicativo, nem conta pra pagar, né? E sujou na época acho que 15 mil mais ou menos. Mais de 15 mil. Quando eu olhei isso pra quitar, a moça falou assim: você vai ter que procurar, você vai ter que ir atrás e ver o que que dá pra fazer pra limpar seu nome. Eu falei, não, então eu vou correr atrás, né? Fui lá, cheguei nos bancos, que era Itaú e o outro lá, eu falei assim, ô moço, eu tô com uma dívida aqui, mas tem tempos. E essa dívida deve estar uma bola de neve já. Quanto que dá pra quitar? Ela me passa seus dados, deu o documento, eu falei, nossa, agora é a hora que ela me vem cá e me dá uma facada. Ela falou, você tá devendo, é muito. Aí quando chegou lá, ela falou assim, olha só, tá com uma promoção aqui pra você quitar a sua dívida. Eita! Eu falei assim, promoção? Como assim? Na época, pra vocês terem ideia, eu vou falar valores só pra vocês terem uma ideia. Ela falou assim, o seu cartão de crédito se encontra atingido quando você passou ele era 4 mil de limite, Meu Deus. ele está a mais de 9 e hoje está R$ 800 pra você quitar. Que Aí eu isso? falei assim, Só mentira. Deus pode fazer. Aí ela foi tá assim, ela foi falar assim, e outra coisa, que se você pagar à vista, esse valor vai cair pra 515. Meu Deus! Falei, me dê. Me dê, papai. Falei, não, como é que eu faço aí pra me pagar? Ela gerou a fatura lá e tudo mais, mandou. Eu fui, paguei, deu super certo. E pra honra e glória do Senhor, esse ano vão entregar lá. A gente já vai estar morando e deu tudo certo, graças a Deus. Eu vou falar com você uma coisa. A gente tá brincando e tudo aqui, pessoal. Pela intimidade, né, que a gente tem com o Samuel. Mas, cara, quando você se propõe, se posiciona em fazer o certo na presença do Senhor, diante de toda a esfera da sua vida, né? O Senhor, ele abre portas. O Senhor, ele, ele coloca o chão. Você coloca o pé, ele coloca o chão. Então, você realmente que tem vontade de se consertar o Senhor, cara, não tem outra, não tem, não existe uma outra forma. Ele é o melhor caminho mesmo. E eu queria até que você falasse pro público, Samuel, talvez tenha alguém aí que já tá juntado há muito tempo, que, não, casar é besteira, eu vou continuar do jeito que eu tô. O que que você diria pra essa pessoa? É pra seguir, né? Que eu acho que casamento é uma bênção, cara. Quando eu casei, é uma felicidade, assim, aquele momento que você tira a foto. Até brinquei no dia que eu tava assinando lá, eu falei assim, postei uma foto assim no status, assinando contrato com o time europeu. Então, tipo assim, aquele momento ali é um momento único, cara. É um negócio que a partir do momento que você casa, você oficializa que você tá casado, é uma felicidade diferente. É uma sensação, assim, você fala, é isso aqui que eu queria. É um comprometimento que você abrange com a sua esposa. Você fala assim, é isso aqui que eu quero e é isso que eu vou fazer. Então, você que tá aí pensando, você que tá aí, é bobeira e tal, mas, cara, é a melhor coisa que tem a se fazer. Que eu ficava brincando muito com isso, né? Ficava falando assim, não, que casar isso aí. Não, tô fora, casar, vou casar não. Ficava brincando, né? Mas, graças a Deus, hoje eu vejo que tem uma visão muito diferente, que casamento é uma bênção, cara. Me estabilizou, me abriu minha mente, assim, pra coisas que eu tinha que tomar oposições de estar seguindo. Então, foi responsabilidades a mais que eu criei. Show de bola. Casamento é uma bênção, é verdade. E Samuel, eu quero te perguntar quais que são os seus valores inegociáveis? O que que você não negocia? Cara, eu acho que hoje
eu vou buscar Deus com todo o fôlego de vida que eu tiver, cara, porque nos momentos que eu caí, no momento que eu me senti mais desamparado, eu vi que Deus estava comigo e, tipo assim, eu ficava muito disso de, eu vou tentar negócio, fazer alguma coisa aqui, aí não dava certo, eu ia e ficava desestabilizado. Mas hoje não, hoje já tem essa certa, vamos dizer, maturidade de estar buscando sempre e sempre buscar, porque haverá dias bons e haverá dias ruins, Sim. mas em todos Deus tem que estar. Então a Exatamente. gente já tem que revestir, vamos dizer assim, por que que tá acontecendo isso na minha vida? Às vezes, se eu tivesse revestido lá atrás, não tinha acontecido isso agora. Então, um conselho que eu dou é o quê? É ter essa constância de buscar o Senhor, é ter essa oração, é ter essa leitura da Bíblia, é ter essa prática. Porque você buscando ali, você revestindo, quando vier os dias ruins, você esteja preparado. Exatamente. Porque se a pessoa não estiver preparada, quando chegar os dias ruins, a pessoa vai se desestabilizar. Então, quando chegar a luta, você já tem que estar preparado. Então, Exatamente. é sempre estar preparado, né, para dizer assim. Exatamente. E Samuel, você contou aí no início, né, que a primeira vez que você estava na igreja, frequentando, você era um dos líderes de célula. Isso. E esse propósito ainda tem queimado no seu coração em voltar a ser um líder de célula? Como é que tá aí pro futuro? Tem sim, no entanto que hoje, graças a Deus, a gente faz parte da célula, eu faço parte do núcleo da célula do Davi. A gente tem pregado a palavra, né, tentando expandir ao máximo, fazer coisas assim, que é de Deus mesmo, que tem dia lá que a gente fala assim, gente, o que que a gente vai levar? A gente fala, vamos levar isso, e quando chegar lá, cara, dá super certo. Seja até mesmo no lanche, a gente fala É, assim, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer um negócio bacana? Vamos, a gente vai chegar lá, cara, é um negócio que ao olho no nosso, a gente fala assim, não, vai dar certo. Quando chega lá, é algo acima do que a gente esperava. Então, tipo assim, a gente tem feito tudo com excelência. Então, o que eu almejo é isso, né? É buscar, se for da vontade de Deus, sim, em expandir a célula, a gente criar uma célula, a gente fazer levar a palavra na célula, a gente vamos sim, porque é um negócio que eu aprendi que a gente não pode negar os planos de Deus. Se colocou no exatamente. coração e veio, a gente tem que se posicionar e levantar e fazer aquilo. Então eu acho que a cela é muito edificante, cara. É muito. Quem não vai em cela, começa aí que vocês vão ver o que que eu tô falando. É diferente, né? E é o que você falou aí, né? É mais do que um lugar para frequentar. É uma família para pertencer. Então é quando eu falo porque a nossa igreja, ela é uma igreja visão celular e a gente tem visto quanto pessoas têm sido alcançadas, quantas pessoas têm sido ministradas, edificadas, cuidadas. E a gente entende que a célula, ela é uma extensão do reino. A gente consegue cuidar da pessoa de forma mais prática, mais próxima, e isso tem mudado é, a vida das pessoas. Então, se você tem alguma restrição com a igreja por algum motivo ou por alguma situação que aconteceu que te feriu, cara, dê o braço a torcer, vai numa célula e você vai ver que o Senhor ele tem muito para fazer na sua vida, né, Darcy? Concorda? Com certeza. A célula, igual o Samuel falou, talvez a pessoa não vá na igreja, a célula é uma porta de entrada que a pessoa entra e ela vê, cara, não é isso que eu ouvi falar. Imaginava, Não né? é isso que. A gente tinha um rapaz lá na nossa célula que era assim, ele falava assim, mano, eu vou na célula, mas na igreja eu não vou. E aí ele foi na célula e começou a ir, e aí ele entendeu, falou, cara, os caras me falaram que a igreja era mó chato, mó preconceituoso e tal. E lá na célula ele descobriu, cara, que não era. Então a gente tem que entender que não é porque a pessoa teve uma experiência má que você também vai ter. Não é como a igreja ela teve uma conduta má que todas as igrejas têm uma conduta má. Geralmente, as igrejas que são más são minorias. As maiorias das igrejas são igrejas sérias, são igrejas que, né, têm o coração no reino, está aberto, né, para a obra do Senhor. Então, você que está aí com preconceito, vai, tem a sua experiência. Não comece a olhar com os olhos dos outros, olhe com seus olhos. E Samuel, hoje também está fazendo parte, né, lá do movimento Eclésia, chamados para fora. Fala aí como é que tá o seu coração, o que que você tem aprendido mais sobre o Eclésia, sobre e aí tá chegando com a conferência. Cara, quando você fez o convite, né, pra ir, eu queria saber o que que é Eclésia, eu fiquei muito assim, cara, é isso aí que eu preciso, porque é aquilo de ajudar, fazer o bem sem olhar quem, né? Uhum. Você vê que é uma ação ali ao redor da onde que a gente foi criado, né? Então a Sim. gente levar aquilo ali que as pessoas estão precisando. E através de um alimento ali que a gente arrecada, através daquilo ali, a gente também levar a palavra, né?
Porque hoje em dia, infelizmente, a palavra do mundo tem chegado com mais visibilidade nas pessoas. Infelizmente. Infelizmente tem acontecido isso. E nós, através desses movimentos, vamos levar a palavra de Deus àqueles que às vezes nem conheceram. Às vezes a pessoa, tipo, só ouviu falar, mas não se aprofundou na palavra de Deus. Então a gente, com esse movimento, a gente vai levar a ajuda ali na comunidade, a gente vai levar a palavra também para as pessoas que realmente necessitam, não só fisicamente, mas também espiritualmente, da palavra de Deus. E agora vai ter o nosso congresso, né? Você quer anunciar ele aí, Darwin? Anuncia o nosso congresso aí. Vai acontecer do Eclésia. Isso é o nosso nossa conferência vai ser dia 6. Eu gosto do termo conferência, não do congresso. Sim. Não que um seja errado, o outro não. Eu gosto de conferência por quê? Porque você vai conferir, né? Você vai chegar lá para conferir. E conferir o quê? A si mesmo. O que você tem feito diante dessa palavra, desse ensinamento. E o nosso tema da nossa conferência é muito legal, que é o Reino Manifesto. Né? É manifestando o reino através das nossas ações, é manifestando o reino através das nossas atitudes. E desde já, eu já quero também estender aqui o convite. Nós iremos fazer uma ação comunitária, iremos entregar 100 cestas básicas lá no local do evento e vamos ter as barraquinhas também totalmente de graça. Então é um dia para abençoar. A gente não vai vender nada, pelo contrário, nós vamos abençoar. E aí na barraquinha vai ter espaguete, cachorro quente, caldo, sorvete. Então é para abençoar, para vocês ir lá receber a palavra e além também receber também o que tem lá das comidas e também ter a cesta básica. E você que tem alguém aí que conhece, que precisa, né? Manda pra gente aí. Eu tenho certeza que a gente vai fazer o seu cadastro e vai garantir a sua cesta. Então serão 100 cestas, Rony, Sim. distribuídas lá, né, Samuel? Isso aí. Vamos em busca de mais também, que a gente conseguir, a gente arrecadar, vai ser distribuído aos que precisam. E todo mundo que é aí da região e quiser aparecer lá, pode estar indo lá que vai ser bem recebido. E eu quero lembrar também, em relação a esse assunto, né? Você que está assistindo esse podcast, talvez você não mora por aqui perto. Talvez você é de outro estado ou até de outro país e você quer abençoar lá também. A gente vai deixar aqui, né, Dar, o Pix Sim. do projeto para que você possa mandar. Aqui na nossa região, o valor de uma cesta tá R$ 60, não é? 65. R$ 65 o valor de uma cesta. Se você quiser abençoar, a gente vai deixar um Pix diferente aqui. Nós não estamos aqui pegando seu dinheiro pra gente. É para realmente para esse projeto. A gente não costuma fazer isso aqui. Mas a gente queimou agora aqui no coração. Talvez você tá em outro estado, né, Lucas? E quer abençoar, não, eu quero ir lá, eu não posso ir, mas eu quero abençoar a vida de alguém lá, talvez que eu nem conheço. Nós vamos deixar aqui o Pix do projeto, que não tem nada a ver com o podcast, é algo à parte, mas que nós do podcast, nós empenhamos também em abençoar dessa forma, para que você possa doar uma cesta ou mais, o tanto que você conseguir, para que essa pessoa da comunidade seja alcançada através de você, que talvez nunca vai ver ela, mas vai plantar no reino de Deus. E até então a gente já conseguiu já 32 cestas. Nós queremos Ô, chegar no glória. 100, mas já tem 32. Então, você que quer ajudar, a gente recebeu doação lá de pessoal lá dos Estados Ó, pra Unidos. você ver. É o que eu Legal. acabei de falar. Então, tipo assim, nós vamos unir os propósitos, unir pessoas para que o propósito de Deus possa se realizar. Eu tenho certeza, então, se Deus tocar no seu coração de abençoar, você também pode entrar lá no nosso Instagram. Ano passado nós fizemos essa ação comunitária, nós entregamos 50 cestas no local e esse ano nós queríamos dar um passo mais ousado, entregar 100. Né? Foi incrível. Entra lá no Instagram, vê lá, várias pessoas foram impactadas, tiveram mais de 200 pessoas no lugar recebendo a bênção do Senhor e também podendo desfrutar ali do reino de Deus. E também nós vamos deixar aqui na descrição, pessoal, o endereço do local do evento. Talvez você mora próximo aqui, BH, Betim, Ibirité, Barreiro, Contagem, Eldorado, que são os bairros próximos aqui. E talvez você assiste o nosso canal e talvez, né, tá mais perto do que você imagina. Quiser comparecer lá, quiser fazer parte com a gente lá, a gente vai deixar, ô Darby, me ajuda aqui, nós vamos deixar lá o endereço, nós vamos deixar o local do evento, que vai ser numa quadra, e também nós vamos deixar o dia e o horário
para que você possa encontrar a gente lá. Isso. E se você assistir esse podcast e através desse podcast for no evento, nos procure lá, fala, não, eu vi lá no podcast e tal, e eu quero participar, eu quero ir. Eu vi vocês lá e agora eu tô aqui, cara, vai ser um prazer encontrar você lá, é, trocar uma ideia com você, trocar experiência, vai ser um prazer. A gente vai estar lá presente, não só a gente aqui do estúdio, mas todas as pessoas da nossa igreja vai estar lá para abençoar vidas e nós queremos te encontrar lá para que você seja abençoado ainda mais. Não é isso, Dar? Isso mesmo, será sobrenatural. Vamos deixar também o Instagram para você estar conferindo, né? Show E de lá nós bola. temos também todas as ações comunitárias que a gente faz. A gente não faz só essa ação, a gente faz culto na praça, a gente faz distribuição de marmitex para os moradores em situação de rua. Nós visitamos asilo. Então, o reino é bem estendido mesmo para abençoar as pessoas. E além também de. A gente está com um projeto muito legal agora de abraçar as mães solteiras, que já está com projeto. Mas ainda nós não temos como executar, mas eu tenho certeza que o Senhor vai enviar pessoas para poder executar esse projeto, para que nós podemos cumprir o ID, né, do Senhor, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Esse é o chamado da igreja, né, Rony? Exatamente. E é até bom a gente conversar sobre isso aqui, pessoal, porque se você acompanha a gente há muito tempo e acha que, ah, não, os meninos são da igreja e tudo, e tem um podcast, mas nós temos uma, uma missão, né, que é entregar a nossa vida para o reino. Então, aonde o Senhor nos comissiona em fazer, a gente faz, se é aqui em um estúdio de podcast, se é na igreja, se é fora com os moradores em situação de rua, a gente tem ido, a gente tem feito. A nossa vida não é simplesmente um podcast, a gente está realmente entregando ela para que o Senhor nos use como ferramenta em todas as extensões e esferas da sociedade, para que o reino seja manifesto e que a palavra seja pregada e que o nome de Jesus seja anunciado através das nossas vidas. Existe um versículo, Davi, que eu gosto muito, que está lá em Atos, capítulo 20 e o versículo 24, que fala assim: de nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que o Senhor Jesus me entregou para que eu possa dar testemunho da graça de Deus. Esse é um versículo que eu tenho guardado na tábua do meu coração e que eu tenho feito de uma forma sobrenatural, porque de fato, né, Darwin, a nossa vida ela não pode ser o nosso maior bem. O nosso maior bem é o Senhor Jesus. E, e eu gostaria até que a gente conversasse um pouco sobre esse tema. Vocês concordam com isso? É, há um tempo atrás, né, houve uma música aí, né, que se espalhou, é ele, e, cara, exemplifica muito bem isso, que nós estamos falando aqui, de entregar pelo reino, de falar, e o que eu gostaria de saber é a opinião de vocês sobre isso, que você, Samuel, principalmente, tem como entendimento nessa fala de se entregar ao Senhor, qual diferença faz, o quanto você precisa se entregar e o quanto isso muda na sua vida. Cara, buscar as coisas que Deus tem nos proporcionado nunca é demais, né, cara? Eu acho que buscar a pessoa fica com esse receio, né? Mas quando você começa a buscar, você começa a entender a palavra de Deus, velho, é muito. Você começa a entender que tudo aquilo ali que você tá passando, tudo aquilo ali que você passou é um negócio que é para edificar você, vamos dizer Exatamente. assim. Então eu acho que é isso, é fazer. O chamado veio, você tem que cumprir, é ir ali mesmo, é ir levar a palavra, é fazer essas boas ações na comunidade. Então, Sim, sim. é sempre nunca restringir essas coisas do Senhor. É sempre ir se entregar de todo coração mesmo e sempre dá certo, pode ter certeza. E também, para quem não conhece, o nome Eclésia foi o primeiro nome dado à igreja, né? O primeiro Sim, termo chamado de igreja foi chamado Eclésia, que é chamados para fora. E a ideia de que é, é estender o reino de Deus, não só em quatro paredes, mas fora, né? Trazer, manifestar realmente o evangelho de Cristo para as pessoas que estão necessitadas, né? Claro que a estrutura ela é importante, sim, ter um necessário, né? templo, ter a igreja, sim, mas a gente não pode só resumir ali, nós precisamos entender que o Senhor nos deu uma missão e nós precisamos. Gosto muito de uma frase de Spurgeon que fala que todo cristão é um missionário, aquele que não é um impostor. Então, todos nós temos uma missão para cumprir, tem algo para fazer, e foi claro a ordenança do Senhor, que é o ID, é para todos, e não é um pedido, é uma ordem. Então, a igreja foi fundamentada em missões,
em evangelizações, em falar do amor de Cristo e principalmente anunciando as boas novas, anunciando ao Senhor aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e assim estender além das fronteiras, das paredes da nossa igreja e ir nas comunidades, ir naqueles necessitados, romper e alcançar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que pessoas possam voltar de volta para o propósito. Então, você tem alguma dúvida, alguma coisa? Pode me chamar aqui. Vou deixar o Instagram é chamados para fora, 0, e eu tenho certeza que você vai ser inundado pelo aquilo que o Senhor vai colocar sobre o seu coração. Então, vamos abençoar, né, esses casos, que às vezes não é tão visto, mas é bem fundamental para que a igreja possa se tornar igreja. E Samuel, quero te fazer uma pergunta, cara. É, ali você estava na sua conversão, você voltou para a igreja, né, aceitou Jesus, né? E cara, teve um evento que marcou também a sua vida, né? Eu lembro que você voltou transformado, que foi o encontro com Deus, meu amigo. Foi muito Como é top. que foi o encontro com Deus aí? Como é que você Não, voltou? primeiro que, vamos dizer assim, eu fui meio que forçado, né? Porque quando a minha esposa voltou para a igreja, tava na época do encontro com Deus. Ela falou assim: Não, amor, eu nunca fui no encontro com Deus, como é que é? Aí eu fui e falei com ela: Ó, eu fui, e o encontro é assim, você vai lá, acontece as coisas, e fui falando. E ela falou assim: Ah, não, eu quero ir. Eu falei assim: Ah, mas pra que você vai isso? É tudo a mesma coisa, é sempre a mesma coisa e tal. Aí ele foi e falou assim. Ela foi e falou assim: Não, então beleza, eu vou ir. Eu falei: Não, você não vai não. Porque é cansativo, você é chata com isso. E comecei a colocar um tanto de empecilho. Ela falou assim: Não, eu vou ir sim, nós vamos. Eu falei: Eu não vou não. Aí ela foi e falou assim: O valor é 180 por cada um, viu? Já fica ciente aí que você vai ter que pagar, viu? Firmo toco. Falei: Não, não caça dívida pra minha cabeça, não. Aí beleza. Quando chegou a época do encontro, na semana, faltava nem uma semana, Você eu tá acho. doido, né? Ela só falou assim: Aí eu vi ela arrumando as coisas, eu falei assim: Que é isso aí? Ela: Nós vamos no encontro. Falei: Nossa, quem é ela? Eu e você, já tá pago. Falei: Que? Falei: Você pegou dinheiro? Ela já falou assim: Eu fiz questão de pagar e você vai. Eu falei assim: Ah, não. Fiquei aí nesse negócio chato e tal. E fiquei pensando, né? Colocando só os empecilhos pra não ir. Aí, beleza. Quando a gente foi lá, chegou lá, eu já comecei e falei assim: Cara, era pra mim estar aqui mesmo. Que eu já vi que a presença já tava surreal lá. Então a gente foi passando aí, passando ministração, ministração. Conversei até com um colega meu de escola, que é o Marrone. Aí conversei com o Marrone, né? Falei: Seu Marrone, como é que você tá? Você tal, você tá sumido? Ele: Ai, mano, achei que você gostava assim de ir na igreja, não. Eu falei: Ah, mano, eu fui antigamente, agora eu tô voltando aí aos pouquinhos, mas não quero voltar, não. Falei com ele. Ele tá assim: Mas por que, senhor? Aí eu falei: Ah, não, mano, hoje em dia igreja é muito negócio, né, Zé? Aí pra você ir falando com ele: Não encontra, isso não encontra. Eu falei assim: Não, é cansativo e tal. Ele falou assim: Não, mas a gente tem que mudar, né, mano, o nosso pensamento. Eu falei assim: Eu tenho que mudar mesmo. Aí eu fui e falei com ele, né? Que eu gostava muito assim da música lá, Vem fazer o que nem o homem Ó, fez. cantou E homem. falando, né? E tudo mais. Aí falando sobre que ele trazer esse avivamento, né? Que eu falei assim: Não, eu acho que agora não é o momento de eu ter esse avivamento, não, sabe? Eu tenho que redefinir, tenho que fazer muitas coisas ainda para depois eu estar voltando. Aí ele falou assim: Ah, cara, mas será que agora, por exemplo, você não vai. Se tivesse alguma coisa agora, você não voltaria agora? Não? Ele falou assim: Não, eu não voltaria agora, não. Aí comecei a falar com ele de Atos, né? Falando lá comecei a falar com ele sobre Joel, Ó, o pra você ver. avivamento e tal. Falei com ele o versículo, falei com ele da música. Esse foi e chamou todo mundo pro tempo pra ouvir a palavra. Aí quando chegou lá, o que que era? Era a música, a palavra também e o Meu versículo. Eu falei Deus. assim, aí eu fui pra ele assim, eu falei assim: Ah, mas é pra me voltar mesmo, tem jeito não. Aí, no entanto, que foi falando ali, cara, eu lembro que a partir do momento que foi pregando, eu já não tava mais, tipo assim, por mim, eu já tava só querendo chorar, sabe? Aquela sensação que você via que o Espírito Santo tava ali, Deus tava conosco ali. Então eu falei assim: Cara, é agora, eu tenho que voltar, você tem que posicionar agora. Aí foi nisso que a chama que tava no meu coração lá, esperando só eu ir e reativar ela, aí ela veio e veio com tudo. Eu falei assim: Agora eu tenho que voltar, eu vou voltar 100%. Aí foi nisso que deu tudo certo, graças a Deus, e tô aí até hoje. E falei: Cara, tudo é parte do posicionamento. Você tem que ter um posicionamento. Você teve o posicionamento ali, você decidiu fazer aquilo e fazer pro Senhor, velho. É isso aí, ó. É só alegria depois, você tá doido. Nossa, felicidade demais quando eu cheguei lá assim e falei assim: Ah, eu fui meio que. Eu tinha muito isso de. Será que Deus tá comigo mesmo?
Eu quero ver isso acontecer. Fazer isso, né? Então, tipo assim, Até. pra você, falei a palavra, falei a música e falei o versículo ainda. Chegou lá dentro, foi tudo isso. Falei assim, não. Aí eu comecei a olhar pros lados assim, eu falei assim, será que lá fora tinha alguém ouvindo? Não. Mas eu não falei isso físico, eu falei assim, isso não é na minha mente. Falei, eu comentei baixinho e tal. Chegou lá, o pregador falou isso. Eu De falei assim, cara, fato, tinha alguém ouvindo. falei, E de era o fato tinha alguém Espírito ouvindo. Santo. Falei, cara, é sobrenatural mesmo as coisas quando acontecem. Mas, não, graças a Deus, foi um momento assim único na minha vida. Senti muito feliz, vi que realmente Deus nunca desiste da gente, né? A gente coloca isso na mente que Deus não está conosco, Ele está. Então, a gente tem que ter esse discernimento de que Deus está conosco. E isso é muito comum, né, cara? Você já contou esse relato aqui, e eu já ouvi diversas pessoas também falarem sobre isso. O quanto o encontro ele é impactante, o quanto o encontro ele alcança pessoas, e também o quanto o encontro ele tem resistência de pessoas que não o conhecem. E eu gostaria que você falasse aí, Samuel, para essa pessoa que talvez já foi convidada para ir no encontro, ou na nossa igreja, ou em outra igreja, isso não importa, e tem uma resistência aí. Você acha que vale a pena ir? Vale a pena demais. Igual eu falei, cara, não fica com aquela de fulano falou, fulano disse isso. Experimente, né? Experimente, cara, porque é único, é um momento único. Igual o encontro mesmo. Eu fui no encontro uma vez, depois eu fui de novo, aí eu já fico aqui na cabeça, tipo assim, Ah, vai ser a mesma é a coisa. mesma coisa, é as mesma palestra e tudo mais. Então, tipo assim, quando chegou lá, cara, foi um negócio surreal. Tipo assim, eu já sabia que havia uma palestra sobre aquilo. Só que nunca é a mesma coisa. Você pode ouvir a mesma palavra, só que nunca é tratado da mesma forma. É Então, porque o espírito ele renova, né? ele Todos os renova, é dias. isso mesmo. Então, você que tem uma certa restrição em ir no encontro, em ir uma cela, em ir na igreja, cara, vai primeiro. Não vai por essa de fulano falou, se campa. Vai, que você vai ver que eu tenho certeza que a experiência vai ser totalmente aquilo que você tem em mente, vai ser totalmente diferente. Você vai falar assim, realmente, através da palavra lá que eu ouvi, a mudança está acontecendo. Então, deixa essa restrição de lado e faça parte. E o pós-encontro? Fala com eles aí. Né? Como é que foi o Pós-encontro, pós-encontro? todos os dias eu fui. Falei, é isso que eu quero, você volta com a chama e você tem que manter. Porque quando você vai, você fica, cara, você fica emanando aquilo ali, aquela unção, e você tem que manter. Porque é ali que você entende que você tem que estar buscando todo dia para você ter aquela constância. Porque tudo aquilo que você faz todos os dias vira uma constância. O Exatamente. hábito É. toma conta. Então, tanto que eu fui na segunda-feira, no domingo era o culto, segunda-feira já tinha um pós-encontro, que era o quê? Aquele estudo para tudo aquilo que foi passado lá, para a pessoa aprimorar ali. E a pessoa ter o discernimento, a pessoa ter ciência do que ela foi ali, que o que Deus falou com ela não é algo em vão. Então ela cria aquele conhecimento que às vezes a pessoa nunca teve. Eu mesmo, eu falo por mim, que na vez eu fui no encontro por ir, tipo assim, o primeiro. Falei, não, eu fui porque tô conhecendo a igreja e quero fazer parte do pessoal. Então vou no encontro também, 3 dias lá, e todo mundo fala assim, é num sítio. Aí todo mundo já pensa, é piscina, é lazer, Futebolzinho. futebolzinho com os amigos. Então, tipo assim, quando eu fui, eu falei, cara, futebol, nem lembrei de futebol. Eu falei, você nem lembrei. Pra que essa piscina aqui? Todo mundo, pra que essa piscina aí? Isso é só pra batizar lá no dia que eu fui. Eu falei assim, é isso aqui. Então, você que negócio faz parte, velho. Faz parte mesmo, vai, porque é algo edificante demais. Tá doido. E isso que você falou é verdade mesmo, porque além de trazer um acrescento na vida da pessoa, gera mais intimidade e comunhão com os irmãos. A, a proximidade com a igreja, né, com os irmãos da igreja, isso só soma no seu ministério, só soma na sua vida. Então, você que tá aí e já tem algum tipo de resistência com tudo isso que nós falamos, cara, dê o braço a torcer, dá o voto de confiança, e eu tenho certeza que você não vai ser mais o mesmo. E estamos chegando ao fim, infelizmente. E, cara, que conversa maravilhosa, que assuntos bem trabalhados. Eu acredito que tudo isso que a gente falou aqui é algo que realmente vai chegar no seu coração que está assistindo e vai ser abençoado. E eu quero reforçar para você compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que todos esses ensinamentos, né? O que o Samuel contou aqui foi uma história de uma vida, não foi de um dia para o outro, foi uma vida de dedicação, lapidando, dando o braço a torcer, errando, acertando, para chegar. E tudo isso foi resumido em um conteúdo para abençoar a sua vida. Então é uma vida investida para abençoar a sua vida. Gostaria de agradecer você, Samuel, por aceitar
o nosso convite, por dizer sim ao convite do Senhor que fez para você lá no quarto, quando você recebeu dele esse convite, e que você continue crescendo, evoluindo, sendo essa pessoa fantástica que você tem sido, e cada dia mais sendo um instrumento na mão do Senhor. Foi uma grande honra te ter aqui e te ter também próximo da gente lá na igreja, próximo da gente da nossa comunidade de fé. Você é uma pessoa essencial pro reino. Deus te abençoe. Eu que, vamos dizer assim, eu que agradeço, né? Porque como vocês estavam, vamos dizer assim, no caminho, né, velho? Vocês tiveram essa recepção de entender o evangelho, que é isso, é acolher aqueles que precisam. Igual quando eu voltei foi isso, foi esse acolhimento que vocês fizeram que hoje resultou onde eu tô, né? Vamos dizer assim. E deixar mais uma vez para você que tem essa certa restrição, compartilhe o vídeo, cara, porque às vezes uma palavra que você repassa a uma pessoa ali, não deixa para amanhã, não. Manda isso, manda uma palavra, manda um conselho para a pessoa que você tem no seu dia a dia, que você vai falar assim, ó, cara, eu vi isso aqui, essa pessoa tá precisando disso, então não perde tempo não, porque a experiência que eu tive, eu acho que isso mudou minha vida, tipo, de uma forma sobrenatural. Então, agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui e vamos rompendo. Glória a Deus. E eu tenho certeza que todas as pessoas que ouvirem esse testemunho serão edificadas. E agradecer também ao Samuel, tamo junto. Obrigado por ter vindo, compartilhado, abrido o coração. O Senhor, glória a Deus, prove esse dia para que nós podemos falar sobre o seu testemunho de alguém que é improvável, que nas mãos do Senhor se torna um propósito, se torna alguém que vai alcançar, né, vários corações. Então, quero agradecer e agradecer também a Deus por o prazer de poder estar ali discipulando você, de estar ali mais perto de você, estar ali junto. Eu tenho certeza que é o que eu falo com a Raíra, eu falo com os pessoal, que você e a Raíssa ainda vai alcançar lugares que nós não alcançamos, vocês vão além daquilo que nós fizemos. Eu tenho Amém. certeza que será uma voz para essa geração, será, né, alguém que vai se posicionar, e é por isso que nós temos investido tempo em vocês, por isso que nós temos investido, né, ali, talvez as pessoas não entendem, mas porque nós acreditamos no seu ministério, no ministério da Raiz, nós acreditamos que vocês serão, né, flechas na mão do Senhor. Então, quero te agradecer, mano. E tamo junto. É um Tamo junto, prazer tamo junto. estar discipulando você, é um prazer estar aí com você nessa caminhada, né? É muito bom quando a gente tem alguém assim que a gente conheceu no passado, E né? caminhando E juntos, né? agora, glória a Deus, o Senhor, né, voltou aos caminhos e agora com um propósito maior que é alcançar vidas, e esse é o nosso Isso aí. propósito. E também agradecer você que ficou até o final. Você que ficou até o final, você sabe o nosso combinado. Qual que é? Você vai colocar aí nos comentários. Fiquei até o final. Fui até o final. E deixa também o seu feedback, o que você achou sobre esse testemunho. E também você que quer participar, irmãos. Me procure aí, procure o Instagram lá do GJCast, manda lá a sua história, manda lá, né, o seu testemunho, e a gente vamos ter o prazer de poder receber você aqui, para que você possa contar a sua experiência com Deus e contar também um testemunho que o Senhor te transformou, te resgatou e te trouxe para essa maravilhosa luz. Bora pra pegar essa, Rony? Não, antes eu quero só pedir ele para deixar as redes sociais, Isso, tanto dele, onde as né, quanto pessoas te também do encontram. teatro. Bom, eu faço parte do Ministério MTM. Pode colocar lá no Instagram, Ministério MTM, vamos estar lá, aceitando propostas, convites que fizeram, a gente vamos estar levando o evangelho, Agendas, né? agendas, é só entrar em contato no direct. E minha rede social é s.augusto, Samuel Augusto lá, para quem quiser conhecer mais sobre o dia a dia, a palavra, né, que a gente compartilha, tudo que a gente traz o evangelho na mídia também, que a mídia hoje em dia, a internet, né, Sim, mesmo sim. tanto que ela serve para edificar, ela serve para desedificar, vamos dizer assim. Então, para edificar, a gente compartilha coisas lá que é boa a todo o público. Então, você que tem interesse, segue lá. O JJ também, JJ Cash, vai estar ficando aí na descrição o link. E é isso. Agradecer mais uma vez, né, por estarmos aqui. O Lucas vai mostrar aí as redes do Samuel. Mostra aí, Lucas, na câmera central aqui, ó. Isso. É esse aí, pessoal. Dá um toque na tela. Nós temos que... Passou. Mais perto, Lucão. Chega mais perto, Lucão. chega mais perto, chega mais perto. Acho que passou pro outro, né? Chega mais perto, Lucas. O celular. Tá com certo, Lucão? Ei, deixa eu ver se eu consigo. Lucas, você tem que chegar mais perto da câmera para escolher nosso rosto.
Aqui, então, Isso. aqui, ó. Deixa eu colocar pra ele. Aí pra minha câmera, vai. Aqui dá, viu? Eita, tem que tampar meu rosto. Toca na tela. Toca na tela. Vai dar certo. Volta mais. Ó, Olha, ó. colocou, foi um. É, olha a cela aí, ó. Olha. Ah, Olha o spoiler. Isso é spoiler da cela, hein? Deixa eu pôr aqui pra vocês ouvirem, ó. Olha a música, olha a música. Agora deu certo. E é isso. É isso aí. E bora pegar essa. E, cara, o pega essa de hoje é o pega essa que Deus falou muito no meu coração e eu também quero expressar esse pega essa pra vocês aqui. E o pega essa de hoje é: quem não investe tempo orando vai desperdiçar tempo pecando. Tamo junto? Pega essa. Pega essa. Samuel, tamo junto? Tchau! E você que ficou aí até o final, do ladinho aqui, eu vou deixar um próximo episódio e nós encontramos lá. Seja edificado pelo próximo conteúdo que vai estar aqui, ó. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau. E aí, João? Gostou?